Aviso importante: esta é uma história sensível. Caso você seja uma pessoa muito sensível para temas como sofrimento e maus tratos, não assista a este vídeo. Enquanto o jovem boticário passeava pelas movimentadas ruas da cidade, ele decidiu fazer uma visita ao lojista local. Mal sabia ele que o lojista havia encontrado uma nova situação. Um elfo maltratado que claramente sofrerá de abuso cruel foi despejado sem cerimônia sobre ele. Sendo o lojista uma alma compassiva, não suportava a ideia de mantê-la. Afinal, ela não era apenas mais um item descartado como o resto do coisas que ele vendia. Ela era um ser vivo que precisava de cuidados e nutrição. Ele confidenciou no boticário, tentando destacar sua utilidade potencial. Apelando para sua experiência medicinal, parecia que no mundo da medicina o elfo poderia ser utilizado de várias maneiras. Potencialmente trazendo lucros, o elfo pode ser picado e usado em drogas, e ele pode lucrar muito cortando esse elfo esfarrapado que não serve para mais nada. No entanto, o boticário sabia que havia mais nessa elfa esfarrapada do que apenas seu potencial para obter lucro. Após uma inspeção mais detalhada, o boticário percebe que a condição é muito pior do que ele pensava inicialmente. Tornou-se evidente que ela perdeu a visão em ambos os olhos e perdeu fisicamente um deles. O resto de seu corpo carrega as marcas cruéis de um chicote e suas unhas foram brutalmente rasgadas. É uma visão de partir o coração e o boticário pode ajudar. Mas se pergunta que tipo de monstro sujeitaria esse pobre elfo a tal tortura. Embora sua visão tenha desaparecido, sua audição permanece intacta, a realização apenas fortalece o resultado do boticário. Ele não pode simplesmente fechar os olhos para ela sofrendo. Sua dedicação às artes de cura e sua compaixão pela humanidade não permitirá que ele vá embora como se ele não tivesse visto nada. Ele sabe que se ele não intervir para protegê-la e tratá-la, ela pode enfrentar perigos ainda maiores no futuro. Ela poderia ser comprada e vendida inúmeras vezes, sujeita a abusos inimagináveis que poderiam finalmente levar ela à desfiguração permanente. O boticário entende o peso de sua decisão. Ele sabe que, ao intervir, significa que está assumindo uma responsabilidade que pode vir com seus próprios riscos. Mas ele também sabe que não pode ignorar o chamado de sua consciência. Com determinação em seus olhos, promete fazer o que for preciso para curar suas feridas, tanto físicas quanto emocionais. Este pobre elfo merece uma chance de uma vida melhor e o boticário será o único a fornecê-lo. O boticário parecia preocupado enquanto pensava muito sobre o que fazer a seguir. Seu rosto mostrava que ele estava lutando consigo mesmo. Ele sabia que não podia esperar mais. Ele tinha que tomar uma decisão rapidamente. Afinal, quanto espaço um pequeno elfo que parecia cansado e ferido realmente precisava para que ele morasse sozinho? Então sua casa tinha muito espaço para ela. Enquanto ele pensava, a elfa começou a dizer algo. Mas as palavras dela estavam todas misturadas e ele não conseguia entendê-la. Talvez ela tivesse passado por tanta dor que não conseguia mais falar direito, só conseguia fazer sons. Sussurros suaves realmente chateados podiam ser ouvidos enquanto o elfo murmurava as palavras. Em casa, o lojista se sentiu desconfortável por querer finalizar o negócio rapidamente. Era como se ele visse a elfa como nada mais do que outro item em sua loja. É por isso que ele definiu o preço para ela como baixo. Como ele faria para vender gado? Isso deixou o boticário ainda mais preocupado. Ele percebeu que ninguém o faria. Trate a elfa com cuidado ou respeito. Se até mesmo o lojista a visse apenas como um objeto a ser comprado e vendido, parecia como se ninguém a visse como uma pessoa viva que respira, mas apenas como uma ferramenta a ser usada e descartada pelos jovens. Boticário não suportava ver a elfa sendo vendida para alguém que poderia maltratá-la. Com determinada expressão em seus olhos, ele confrontou o lojista sem coração. Ele declarou que iria comprá-la por um preço mais alto, afirmando que as peças de que precisava para seus medicamentos estavam em boas condições. Sua disposição de pagar mais do que o pedido preço insinuou seu respeito pelo elfo. Ele não queria que ela se sentisse inútil. No entanto, ele insistiu que a compra permaneceu um segredo. Ele não queria que toda a cidade soubesse que um jovem boticário de uma vila próxima comprou um elfo. Enquanto isso poderia lhe trazer muitos negócios, com todos querendo medicina feita de partes de elfo que ele não fez. Ele não quer lucrar com seu sofrimento.
Ele queria proteger sua dignidade e garantir que ela não fosse explorada ainda mais. O lojista ficou aliviado por se livrar do elfo. Ela não significava nada para ele e ele estava feliz por ter terminado com ela. Enquanto isso, o boticário pediu alguns itens para facilitar o transporte. Ele pediu roupas limpas, um cinto, alguns barbante e uma moldura de madeira. O elfo permaneceu completamente indiferente o tempo todo, não reagindo. Mesmo quando ele trocou de roupa, envolveu-a com o cinto e prendeu-a à moldura de madeira. Parecia que carregá-la como esta era a única maneira de protegê-la dos olhares curiosos dos outros. Enquanto eles partiam em sua jornada, o boticário não podia prever o que o destino reservava para eles, mas tinha certeza de uma coisa: ele a havia resgatado e agora ele estava determinado a salvar a vida dela também. Com determinação em seu coração, eles se aventuraram no desconhecido, esperando por um futuro melhor para o elfo que ele havia tomado sob seus cuidados. Depois de viajar por uma considerável distância, o boticário e o elfo decidiram fazer uma pequena pausa para descansar. O boticário precisava dar seus ombros e corpo cansado uma pausa depois de carregá-la por tanto tempo, mas apesar de seu próprio cansaço, ele não se importava em tomar um momento em que a observava enquanto ela relaxava em meio à serenidade da natureza. Enquanto descansavam, ele notou uma mudança sutil nela. Comportamento. As linhas de preocupação em seu rosto pareciam suavizar e suas feições pareciam um pouco mais à vontade. Mesmo embora sua expressão ainda traísse um medo persistente, era como se o ambiente tranquilo a estivesse acalmando lentamente. Espírito perturbado, oferecendo uma breve pausa das dificuldades que haviam suportado, o boticário não podia ter certeza, mas ele teve uma sensação de que a elfa havia sido vendida mais uma vez. A incerteza de seu futuro a encheu de medo e confusão. Ela não sabia o que a esperava com seu novo dono e essa incerteza só a aumentou a apreensão. Apesar de seu medo, a elfa não era estranho à natureza. Ser um elfo significava que ela estava acostumada a viver em harmonia com as florestas, mas atravessar esta estrada montanhosa pode ter parecido como uma partida de seu ambiente familiar. No entanto, sua presença ainda tinha uma pitada de magia na floresta. Os olhos da pequena elfa se encheram de lágrimas quando o gentil elfo rapidamente a alimentou com uma colher de sopa quente. Talvez ela estivesse chorando porque era a primeira vez que alguém a alimentava com tanto cuidado, especialmente porque ela estava acostumada a ser tratado mal como um escravo, ou talvez a comida fosse muito picante. Como a noite esticado na menina começou a se sentir febril, ela provavelmente estava se sentindo sobrecarregada e cansada. Não acostumada com o ar frio da noite que cercava aquele acampamento, o boticário estava profundamente preocupado com o geral da menina saúde. Ele temia que a infecção em suas feridas pudesse piorar, possivelmente levando à amputação de alguns de seus membros. Não era justo que ela sofresse tais consequências, especialmente quando nada disso era culpa dela, que a vida tinha sido incrivelmente injusto com ela e ele não suportava vê-la perder mais. Seus instintos protetores em relação a ela eram novos e desconhecidos, mas queimavam ferozmente dentro dele, instando-o a fazer tudo ao seu alcance para mantê-la segura. O boticário começou a trabalhar com todo o seu conhecimento e os ingredientes orgânicos que havia reunido com cuidado e precisão. Ele preparou uma bebida antibacteriana simples, mas potente, para a garota. Felizmente ele havia estocado suprimentos recentemente durante uma visita à cidade. Enquanto gentilmente derramava a bebida em sua boca, esperou ansiosamente que fizesse efeito. Apesar de seu murmúrio, ele notou sua respiração ficando mais calma, um sinal de que o tratamento estava funcionando com alívio inundando através dele. Ele percebeu que o tratamento número 1 foi um sucesso. Exausto do longo e cansativo dia, ele finalmente se permitiu fechar os olhos e cair em um sono sem sonhos. O boticário acordou e encontrou a garota já acordada. Ansiosamente ele tentou envolvê-la na esperança de aprender mais sobre o elfo que ele havia tomado sob seus cuidados. Apesar de seus esforços, tudo o que recebeu em resposta foram murmúrios suaves. Ele ansiava que ela falasse, compartilhasse seus pensamentos e sentimentos com ele. Ele se perguntou se ela estava com fome ou se ela se sentia melhor ou se ela podia ouvi-lo, mas não importa o quanto ele tentasse, nenhuma única palavra escapou de seus lábios. Eles estavam juntos há quase um dia, mas não houve uma única conversa.
significativa entre eles, sentindo uma sensação de desespero, o boticário procurou uma maneira de romper com ela. Em um final ele decidiu dar-lhe um nome Ressuri, um nome cheio de esperança e promessa de cura. Mas ainda assim ela permaneceu sem resposta. Desanimado, o boticário percebeu que havia perdido sua chance. Apesar de seus esforços e de sua espera que Ressuri permanecesse em silêncio, presa em seu próprio mundo de silêncio e mistério, o boticário não pôde deixar de se perguntar se Ressuri poderia entendê-lo ou se ela recuperaria força suficiente para se lembrar seu nome original. Só o tempo diria. Apesar da incerteza que ele encontrou consolo no fato de que ela não era mais anônima. Dar-lhe um nome foi o primeiro passo para fazê-la perceber que ela merecia um tratamento muito melhor do que o que havia suportado. Enquanto continuavam sua jornada pelo vento estrado, o boticário avistou a primeira placa indicando seu destino. Finalmente eles chegaram à aldeia onde sua oficina aguardava. A longa jornada havia chegado ao fim, marcando o início de um novo capítulo preenchido com desafios e incertezas tanto para o boticário quanto para o Vrester. Esta jornada foi apenas o começo de duas pessoas que juntos eles enfrentariam quaisquer provações que estivessem por vir, apoiando-se mutuamente nas dificuldades que os aguardavam nos dias que viriam. Ao chegar à oficina, a primeira prioridade do boticário era dar banho em Ressuri. Apesar de sua falta de mau cheiro, ele sabia que melhorar sua higiene a beneficiaria muito. Era evidente que ela provavelmente havia ficado sem banho por meses, se não anos. Com cuidados gentis ele a ajudou a se despir, notando sua falta de reação. Ele se perguntou se ela estava desprovida de sentimento ou talvez ela tivesse se fechado suas emoções inteiramente, um mecanismo de defesa contra as crueldades que ela havia sofrido. Enquanto ele tirava suas roupas rasgadas, o boticário foi confrontado com uma visão que fez seu coração doer. Ele viu as cicatrizes em suas costas pela primeira vez, o suficiente para causar arrepios na espinha de qualquer pessoa. Inúmeras feridas marcaram sua delicada pele branca. Cada uma marca a prova do tratamento implacável que ela sofreu. Tentando acalmar seus pensamentos acelerados, o boticário se concentrou no tarefa em mãos, trocando as bandagens de Russo. Mas, apesar de seus esforços, ele não conseguia esconder o tremor de suas mãos, um sinal claro de sua turbulência interior. Com cuidado meticuloso, ele gentilmente aplicou a erva pomada que ele havia preparado em suas feridas, cobrindo-as cuidadosamente com folhas especiais para evitar marcas duradouras em sua pele delicada. Ele sabia que precisava trocar suas bandagens a cada poucos dias para garantir a cicatrização adequada de seu externo. Enquanto ele esperava que esse tratamento ajudasse suas feridas físicas a melhorar, ele não conseguia se livrar do pesado peso de saber que suas cicatrizes mentais eram muito mais profundas. Por enquanto, tudo o que ele podia fazer foi fornecer-lhe o cuidado e o conforto de que ela precisava desesperadamente, esperando que, com o tempo, tanto sua saúde física quanto as feridas emocionais começariam a cicatrizar. Em um momento de percepção que o boticário lembrou que havia esquecido de comprar roupas para Ressuri. Pânico agarrou-o brevemente antes que ele se recompusesse. Com uma determinação determinada como o amado boticário da aldeia, ele sabia que poderia contar com sua rede de amizades para obter ajuda. Sem hesitante, ele partiu para visitar a casa de um amigo com a intenção de pedir alguns favores às almas generosas da aldeia. No entanto, ele não era de chegar de mãos vazias. Com consideração atenciosa que ele tinha presentes em mente para a oferta em troca de sua ajuda. Com sentimento de gratidão, o boticário visitou a casa de seu amigo e explicou sua situação. Entendendo a situação, seu amigo prontamente ofereceu algumas roupas velhas para Ressuri, feliz em ajudar de todas as maneiras possíveis. Em troca deste gesto generoso, o boticário apresentou os presentes que trouxe, garantindo que ambas as partes saíssem satisfeitas. Com o retorno do negócio justo para sua oficina com as roupas novas na mão, o boticário foi recebido com a agitação de Ressuri de sua soneca enquanto ele vestiu-a com roupas limpas e penteou suavemente o cabelo. Uma sensação de calor o encheu pela primeira vez. Ela realmente parecia uma garota adornada com roupas limpas e com cabelo bem arrumado. Se isso foi a primeira vez que Vrester experimentou tal cuidado, foi também uma experiência nova para o boticário. Enquanto a observava, parecendo muito melhor do que quando a encontrara pela primeira vez,
não pôde deixar de sentir uma sensação de satisfação quando o peso da exaustão o pressionou. O boticário finalmente percebeu o quão privado de sono ele tinha estado nos últimos 2 dias, apesar do progresso que fez com Ressuri. Ele sabia que merecia algumas horas de descanso muito necessário. Suprimindo sua sonolência avassaladora, ele se concentrou em alimentar Ressuri em seu jantar. No entanto, no meio da refeição, Ressuri começou a tremer, causando o boticário para se preocupar se ela estava sentindo muito frio ou muito calor. Ocorreu-lhe que ela não tinha se aliviado em 2 dias, uma percepção que o atingiu profundamente. Sua preocupação com suas cicatrizes inadvertidamente a privou dela necessidades básicas de levá-la para o quarto depois do jantar. O boticário simpatizou com sua luta de ter para consumir alimentos líquidos constantemente. Ele entendeu que seus dentes não estavam em condições de escolher alimentos sólidos, solicitando ele a considerar a possibilidade de adquirir dentaduras para ela. Além disso, ele contemplou a opção de usar uma alta poção que poderia recuperar fisicamente seu corpo, mas ao custo de reduzir sua vida útil devido ao aumento do metabolismo. Apesar dos riscos, sua dedicação ao seu dever como zelador o levou a considerar todas as soluções possíveis. Perdidas em seus pensamentos, o boticário adormeceu, sua mente ainda ocupada com maneiras de melhorar a condição de Herc. Sem o conhecimento dele, Ressuri estava perto dela, um olho aberto, enquanto observava o boticário que roncava baixinho em seu sono. O boticário acordou com começar a perceber que ele havia adormecido inesperadamente na noite anterior, enquanto esfregava o sono dos olhos que viu Ressuri, seu paciente, sentado bem acordado na cama. Ocorreu-lhe que ele tinha negligenciou seu campo por alguns dias. Já que ele mesmo cultivava as plantas para seus remédios, ele sabia que tinha que voltar para o trabalho imediatamente. Gentilmente, ele ajudou Ressuri a sentar-se do lado de fora para que ela pudesse absorver a luz do sol quente. Ele voltou para seu campo, determinado a compensar o tempo perdido enquanto trabalhava. Ele ouviu soluços suaves no distância. Era Ressuri. Chorando baixinho, ele sentiu uma pontada de tristeza, mas não sabia como confortá-la. Ele era apenas um homem como aqueles que capturaram suas emoções não eram seu forte, especialmente com alguém que havia sofrido tanto. Então ele continuou trabalhando, esperando que sua presença lhe trouxesse algum consolo. Mesmo que ele não pudesse oferecer muito mais, com o passar do dia, nas lágrimas de Ressuri eventualmente secaram. O boticário continuou seu trabalho até que o sol, mergulhado abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa, ele sabia que ainda havia muito a ser feito, mas por enquanto ele tinha feito o que podia para ajudar. Mesmo que fosse apenas por estar lá, o boticário teve que reabrir sua loja para se encontrar, garantindo que houvesse comida suficiente para ele e para os seus pacientes. Ressuri um dia, enquanto cuidava de sua loja, uma jovem chamada Monai apareceu em sua porta. Monai era filha de um amigo que havia fornecido roupas para Ressuri. Geralmente Mona aparecia para recados, mas hoje ela foi movida por pura curiosidade. Em sua inocente maravilha, Monai queria ver se os rumores eram verdadeiros, se realmente havia um elfo na oficina do boticário. Não vendo mal em satisfazendo sua curiosidade, o boticário deu as boas-vindas a Monai dentro de seus olhos arregalados com entusiasmo quando viu Ressuri sentado lá. Um elfo da vida real, explodindo de perguntas. Mona é infantil. A curiosidade tomou conta enquanto ela bombardeava Ressuri com perguntas, ansiosas para aprender mais sobre essa criatura mística. Como Ressuri permaneceu em silêncio sob o interrogatório brincalhão de Monai, o boticário se viu assumindo o papel dela porta-voz, respondendo a cada pergunta da melhor maneira possível. Ele não tinha certeza de quão precisas eram suas respostas estavam, mas ele sabia que o silêncio não era uma opção. Enquanto ele se ocupava com um projeto especial na esperança de criar algo que trouxesse um sorriso ao rosto de Ressuri, embora ele duvidasse de sua qualidade, ele raciocinou que era melhor do que nada. De repente, Ressuri se viu adornada com uma coroa de flores, cortesia da Mona. Fracos brincalhões. A visão fez Monai rir enquanto ela declarava de brincadeira que Ressuri era noiva do boticário. A palavra noiva pegou o boticário desprevenido e ele rapidamente descartou a ideia, explicando a Monai que Ressuri era simplesmente seu paciente, mas ele não pôde deixar de se sentir grato pelo calor e inocência infantil que trouxe alguma alegria
Para Ressuri, existência sombria, apesar de saber que as chances de Ressuri recuperar a visão eram mínimas, o boticário permaneceu determinado a ajudar. Ele tinha algumas gotas que poderiam ajudar em sua recuperação. Embora ele entendesse que levaria tempo, nesse meio tempo, ele resolveu cuidar de sua pele e administrar o colírio diligentemente, esperando até mesmo uma pequena melhora em sua condição, garantindo que Ressuri tivesse alimentos nutritivos e facilmente digeríveis era uma prioridade para o boticário, que ele refeições cuidadosamente preparadas que seriam suaves para seu estômago, sabendo que a nutrição adequada era crucial para ela saúde. Além disso, ele fez questão de dar-lhe massagens regulares e reposicionou-a para melhorar o sangue circulação, compreendendo a importância de mantê-la confortável e imóvel. Enquanto trabalhava diligentemente em elaborando seus livros da biblioteca de consultoria de dentaduras para garantir que ele acertasse o tamanho certo, o Ressuri suportou dias de ajustes enquanto ele ajustava o ajuste, mas ela suportou com paciência, confiando em sua experiência. Finalmente, depois de muito esforço, o boticário conseguiu criar o conjunto perfeito de dentes para Ressuri. Foi um momento de triunfo para ele, pois ele poderia finalmente riscar essa tarefa de sua lista, sentindo o peso da piora da condição de Ressuri. O boticário sabia que não poderia enfrentar esse desafio sozinho. Relutantemente, ele pediu ajuda a um amigo, reconhecendo que era a única opção que restava sobre a mesa. Enquanto ponderava as implicações de buscar assistência para seus pensamentos, foram interrompidos pela chegada inesperada do homem-gato local. Grato pela ajuda do boticário com seus problemas na região lombar, o Catlan viera trazendo um presente de carne como sinal de sua apreciação. Tocada pelo gesto do boticário, aceitou a oferta graciosamente. Ele sabia que preservar uma porção da carne seria fornecer sustento para os dias que viriam. Enquanto cozinhava o resto, ofereceria uma refeição reconfortante para ele e Ressuri. Enquanto o boticário ponderava como procurar ajuda para Ressuri, ele decidiu entrar em contato com um velho amigo com opções limitadas para comunicação. Ele confiou no mensageiro Corvo, sabendo que sua luta rápida poderia entregar sua mensagem com rapidez. Com um sentimento de esperança, ele soltou o corvo para o céu carregando seu pedido de ajuda. Dias se passaram e o boticário e Ressuri retomaram sua rotina enquanto aguardavam uma resposta em meio às tranquilas visitas de Monai. Um pouco de alegria para Ressuri, e o boticário notou sinais de sua capacidade de resposta, devolvendo um vislumbre de progresso nela recuperação. No entanto, suas esperanças foram destruídas quando Ressuri adoeceu repentinamente, sua condição se deteriorando rapidamente. Febre, espasmos, olhos vermelhos e vermelhidão no peito indicavam uma doença grave. Com base em seu conhecimento, o boticário reconheceu os sintomas como aqueles causados pela picada de uma aranha obsidiana. A criatura venenosa assistindo Ressuri tossindo sangue, ele percebeu com horror que ela havia sido envenenada, o efeito lentamente devastando seu corpo. Determinado a salvá-la, o boticário entrou em ação, sua mente acelerada enquanto ele buscou uma cura para o veneno mortal que corria nas veias de Ressuri. O tempo era essencial enquanto ele trabalhava incansavelmente, orando por um milagre para poupar Ressuri de um destino trágico. Enquanto o boticário corria contra o tempo para salvar Ressuri de o veneno mortal da aranha obsidiana, sua mente se levantou com pensamentos de quem poderia estar por trás de um ato tão cruel. Sem conhecimento concreto da criatura na aldeia e consciência limitada entre a cidade, a suspeita popular recaiu sobre uma pessoa, o dono anterior de Ressuri. Percebendo a urgência da situação que o boticário desperdiçou em nenhum momento, ele limpou rapidamente o estômago de Ressuri, administrando ervas conhecidas por suas propriedades desintoxicantes a cada dose que ele incentivou-a a se agarrar à vida, recusando-se a deixar ir sob qualquer circunstância. Em um momento de descoberta sombria, objeto em forma de pílula emergiu do corpo de Ressuri revestido de sucos gástricos. No entanto, não era uma pílula médica. Em vez disso, era uma casca grossa adornada com escrita antiga e uma marca de maldição que o coração dos boticários afundou quando percebeu a natureza sinistra do objeto. Parecia que o dono anterior de Ressuri tinha lançou uma maldição malévola sobre ela. Um lembrete assustador do sofrimento que ela havia suportado, refletindo sobre a jornada das profundezas de seus ferimentos até o veneno que agora corre em suas veias, pelo qual o boticário jurou lutar sua sobrevivência com cada grama de força que possuía.
Determinado a desafiar as intenções cruéis de seu passado, ele resolveu dar a Ressuri a chance de uma nova vida livre das sombras de seu passado sombrio. Enquanto o Boticário lutava para conter a raiva fervente dentro dele, uma determinação feroz tomou conta com a vida de Ressuri pendurada na balança que ele sabia que não tinha escolha a não ser deixar de lado suas emoções e se concentrar em seu dever como curandeiro. Boticário partiu para a selva em busca dos ingredientes indescritíveis necessários para inventar o antídoto, que era uma perigosa jornada repleta de perigos a cada passo. Mas ele seguiu em frente, alimentado pela urgência da situação de Ressuri. Ao longo do caminho, ele contou com a ajuda de Monai e sua mãe Ane, e confiando-lhes os cuidados de Ressuri em sua ausência. Eles prontamente concordou, entendendo a gravidade da situação. Antes de partir do Boticário, deu instruções a Ane sobre como cuidar de Ressuri caso sua condição piorasse. Ele forneceu a eles o conhecimento e as ferramentas de que precisariam para apoiá-la em sua ausência. Sua determinação, combinando com a sua, após 2 dias de busca no Boticário, voltou triunfante, com os braços carregados com os preciosos ingredientes necessários para criar o antídoto, com mãos firmes. Ele começou a trabalhar combinando as ervas do dragão Fong e uma pequena quantidade de veneno para formar a injeção que salva vidas. A cada passo cuidadoso ele se aproximava do momento da verdade, onde o antídoto seria a diferença entre a vida e a morte. Embora seu coração ainda queimasse de fúria com a crueldade infligida a ela, o Boticário permaneceu firme em seu compromisso de curar, salvar e proteger. Enquanto o Boticário se aventurava no deserto para coletar os ingredientes cruciais, que cada momento que passava pesava pesadamente em sua mente. Embora sua ausência do lado de Ressuri estivesse longe de ser ideal, ele sabia foi um sacrifício necessário para salvar sua vida. A cada passo que ele rezava para que ela estivesse segurando, que ela estava encontrando força para suportar graças ao cuidado atento de Ane e à condição de Monai. Ressuri permaneceu estável na ausência do Boticário, e quando ele finalmente voltou com o precioso antídoto na mão, uma onda de alívio tomou conta dele. Com as mãos firmes, ele administrou a injeção, colocando uma mão tranquilizadora no ombro de Ressuri enquanto lhe assegurava que ela precisava temer, porque a cura estava a caminho. Nas profundezas de seu desespero, Ressuri, ela ouviu uma voz chamando por ela, oferecendo consolo e esperança em meio à escuridão. Com determinação renovada, ela encontrou forças para lutar contra o aperto sufocante do desespero. Com as mãos trêmulas, ela estendeu a mão para o presença gentil, sabendo no fundo de seu coração que era sua melhor chance de escapar. Enquanto ela se agarrava ao braço estendido, uma sensação de calor a envolveu, empurrando para trás contra as sombras que ameaçavam consumi-la. E naquele momento, quando ela abriu seu único olho bom, ela foi saudada com uma luz que há muito pensava ter perdido sua luz depois de uma eternidade passada na escuridão. Ressuri finalmente vislumbrou a promessa de um novo começo, um farol de esperança iluminando seu caminho a seguir. Com o sucesso milagroso do antídoto, a recuperação de Ressuri superou todas as expectativas. Não apenas ela recuperou a consciência, mas, para espanto de todos, ela começou a falar, e ainda mais surpreendente foi o retorno de parte de sua visão, permitindo-lhe discernir entre a luz e a escuridão. Uma vez mais, o Boticário ficou maravilhado com a reviravolta inesperada dos acontecimentos, atribuindo a restauração de sua visão ao potente mistura de ingredientes no antídoto extraído das selvas da paisagem circundante. Cheia de gratidão pela notável recuperação de Ressuri, o Boticário não pôde deixar de sentir uma pontada de confusão. Apesar de sua nova, encontrou a capacidade de se comunicar que Ressuri permaneceu indescritível quando se tratava de compartilhar detalhes sobre si mesma. Perguntas sobre suas origens, sua cidade natal e até mesmo seu nome foram recebidos com respostas evasivas, deixando o Boticário intrigado e incerto. Embora desejasse entender o mistério em torno do passado de Ressuri, o Boticário reconheceu a importância da paciência e do respeito. Enquanto Ressuri lutava para juntar fragmentos de suas memórias perdidas, Boticário reconheceu o peso de seus fardos passados, vendo-a assombrada pelas sombras de sua vida anterior como escrava. Ele entendeu que remoer o passado só atrapalharia sua jornada em direção à cura e renovação. Com a determinação de nutrir um futuro melhor para Ressuri, ele resolveu parar de remoer o passado e, em vez disso,
encorajá-la a abraçar possibilidades do amanhã enquanto Ressuri expressava sua gratidão em palavras quebradas em uma voz frágil. Sua esperança por um melhor futuro eco para Sala, tocando o coração do boticário de maneiras que ele nunca havia experimentado. Antes de sua resiliência no diante da adversidade, sua determinação em seguir em frente, apesar das cicatrizes de seu passado, acendeu uma chama de admiração dentro dele. Refletindo sobre o profundo impacto que Ressuri teve em sua vida, o boticário não pôde deixar de se maravilhar à profundidade de sua conexão em sua presença. Ele encontrou um senso de propósito e renovação, um lembrete do transformador poder de compaixão e empatia. Antes que ele pudesse se debruçar mais sobre essas emoções recém-descobertas, um fazendeiro local chegou trazendo mais um presente, uma abóbora enorme. Ele graciosamente aceitou a oferta. O boticário não pôde deixar de sorrir. Enquanto o boticário se preparava para cozinhar a enorme abóbora, Net e Monai interveio com preocupação, percebendo a exaustão gravada em seu rosto. Apesar de sua resistência inicial, eles insistiram ele faria uma merecida pausa e descansaria, como um homem de ciência. Ele sabia a importância do autocuidado, mas sua dedicação à recuperação de Ressuri muitas vezes o empurrou além de seus limites. Grato por seu cuidado e compreensão, do boticário cedeu, permitindo-se ser guiado para longe de sua bancada de trabalho. Enquanto Net e Monai assumiram o comando, transformando a abóbora em uma torta deliciosa para celebrar a notável recuperação de Ressuri, e embora ele não resistiu ao desejo de supervisionar seus esforços, o boticário encontrou consolo na atmosfera alegre cercando-o enquanto eles se reuniam ao redor da mesa. A conversa animada de Ressuri encheu a sala. Sua risada soando como a música, sua tristeza que antes nublava seus olhos se foi, substituída por uma leveza e alegria recém-descobertas. Seu deleite na torta de abóbora elevou o espírito de todos, uma prova do poder de cura da boa companhia e dos prazeres simples. Assistindo com o calor de sua companhia, o boticário não pôde deixar de sentir uma onda de orgulho nela, risos e sorrisos. Ele viu a promessa de um futuro melhor, onde ela poderia abraçar a vida plenamente e deixar a escuridão de seu passado para trás. Enquanto compartilhavam neste momento de celebração, o boticário não conseguia se livrar do sentimento que talvez as provações do passado não fossem nada mais do que um pesadelo fugaz que logo seria substituído pelo calor de um novo amanhecer. O boticário decidiu se concentrar em ajudar Ressuri com seu corpo primeiro, colocando seu bem-estar físico como a principal preocupação por enquanto. Era importante acertar suas prioridades neste momento. Quando ele tomou essa decisão, um corvo que ele não tinha visto em muito tempo e usado para entregar mensagens de repente apareceu. Ele carregava uma resposta de seu amigo, que também era um curandeiro habilidoso. A resposta foi um pouco estranha, como seu amigo concordou em ajudar Ressuri, mas não sem um custo. Isso intrigou o boticário, mas ele entendeu que todos valorizam suas habilidades e merecem ser compensados por seu trabalho. Além de não terem outra escolha se ele queria que os membros de Ressuri se curassem. Apesar das palavras estranhas, o boticário reconhecia que seu amigo era um excelente curandeiro. Ele decidiu não se preocupar em pagá-lo ainda, confiando que seu amigo faria, estar disposto a estender o crédito a ele com essa garantia em mente. Ele começou a fazer planos para viajar para o norte, onde seu amigo vivia. Além disso, o boticário não podia arriscar que Ressuri pegasse um resfriado na viagem. Com isso em mente, ele resolveu lidar com as compras sozinho, sabendo que sua presença na cidade, sem dúvida, atrairia atenção. Além disso, ele se lembrou de como havia enganado o velho lojista durante sua última visita, alegando que ele havia vendido Ressuri para outro médico. Estava claro que ele não poderia simplesmente aparecer com ela por seu sinal agora, pois isso mancharia sua reputação e possivelmente causar problemas com o lojista. Enquanto o boticário vagava pela movimentada ruas da cidade, ele se viu navegando no mundo das lojas de roupas femininas. Enquanto a compra de roupas não era particularmente suspeita, selecionar roupas íntimas era uma história totalmente diferente. Ele sentiu uma onda de desconforto que tomou conta dele, enquanto ele desajeitadamente tentava explicar suas compras aos lojistas curiosos. Apesar de suas tentativas para passar os itens como presentes para uma parente, ele podia sentir a descrença em seus olhos, mesmo que eles
Comprou sua história. Ele sabia que nunca se livraria da memória de suas faces estranhas. Desesperado para escapar do constrangimento, ele se concentrou em carregar seu cavalo com as sacolas de roupas e provisões. Os pesos adicionados diminuíram o ritmo de cavalo, mas determinadamente ele o incentivou a seguir em frente, ansioso para retornar à sua oficina. Apesar do fardo do evento do dia, ele finalmente conseguiu voltar, aliviado que a provação havia acabado quando a manhã de sua partida veio. Um calafrio pairava no ar, mas o boticário sentiu-se grato pelos casacos quentes que haviam adquirido. Sem eles, eles poderiam ter congelado no frio cortante. Ressuri adornava as roupas brancas que ele havia comprado para ela e ele não pôde deixar de sentir um senso de orgulho, pois eles se encaixavam perfeitamente em volta do pescoço. Ela usava um colar embutido com sensor mágico, uma ferramenta crucial para acompanhar seu paradeiro. No entanto, uma pontada de tristeza atingiu o boticário. Quando ele percebeu que Ressuri não conseguia apreciar totalmente seu novo traje com sua visão prejudicada, ele jurou silenciosamente que um dia seus olhos se iluminaria de alegria ao se ver, e ele estava determinado a fazer acontecer. O plano do dia parecia bastante simples: viaje para o norte por meio-dia, atravesse uma floresta e siga em direção ao mais próximo localização do portal. Mas a realidade era mais desafiadora. Ressuri, incapaz de andar por muito tempo, dependia dele para carregá-la. Durante todo o caminho, ela expressou suas desculpas pelo fardo que ela colocou sobre ele, mas ele assegurou-lhe que seu peso não era nada comparado aos ingredientes pesados que ele muitas vezes tinha que carregar. O boticário e o elfo continuaram sua jornada. Eles se viram caminhando por meio-dia sem fazer muito progresso. O boticário, ciente do perigo à espreita em seu caminho, procedeu cautelosamente, escolhendo rotas mais seguras, que retardou seu progresso. No entanto, com a escuridão se aproximando, eles sabiam que tinham que acelerar o ritmo se não quisessem ficar presos na estrada por mais tempo do que o previsto. Sentindo a tensão de carregar o Ressuri e sua carga pesada de suprimentos de emergência, o boticário decidiu que era hora de montar o acampamento para a noite, encontrando um local adequado para ele. Começou a fazer preparativos, sua mente preocupada com a percepção de que aquele era o primeiro momento de solidão que eles compartilharam desde que ele a curou do veneno. Enquanto trabalhavam juntos para montar seu acampamento, o boticário não pôde deixar de sentir uma sensação de proximidade com Ressuri quando eles se instalaram em seu acampamento. O boticário e Ressuri encontrou-se em um raro momento de paz, sentindo uma oportunidade de promover seu relacionamento em desenvolvimento. Iniciou a conversa, perguntando ao boticário seu nome. Ocorreu-lhe que, apesar de passar um tempo considerável juntos, ela ainda não sabia como chamá-lo. Não estava pronta para revelar seu nome. O boticário hesitou momentaneamente antes de sugerir que ela se referia a ele como boticário, explicando que era sua profissão. Ressuri, sentindo sua relutância em revelar mais, aceitou sua resposta sem mais perguntas, dirigindo-se a ele como senhor boticário, enquanto o boticário observava a aceitação de Ressuri sem mais sondagens. Uma onda de alívio tomou conta dele. Ele nutria preocupações sobre ela se aprofundar em assuntos pessoais, temendo o apego que poderia se formar entre eles. Afinal, o relacionamento deles deveria ser transitório, durando apenas até que ele a curasse e ela voltasse para casa. Com a chegada da manhã seguinte, eles não perderam tempo em arrumar seu acampamento e retomar sua jornada, caminhando pela densa floresta em direção ao local do portal. Seus espíritos se elevaram com a percepção de que um fim para sua árdua estrada estava finalmente à vista. Passo a passo, eles se aventuraram mais fundo na floresta, a luz do sol se filtrando do céu acima. Apesar dos desafios que enfrentaram ao longo do caminho, a perspectiva de chegar ao seu destino foi preenchida com determinação renovada. Cada passo os aproximava de seu objetivo e, a cada momento que passava, a expectativa cresceu para o boticário e a dura jornada continha a promessa de cura e a esperança de um mais brilhante futuro além da borda da floresta. Mas sua sorte piora quando eles se deparam com o Rei Grizzly, a criatura enorme e feroz que é particularmente problemática sem seu descanso habitual de inverno. O boticário, habilidoso como ele pode ser, sabe que não pode tomar nenhuma ação imprudente com a segurança de seu paciente em jogo, enquanto ele poderia lidar com o urso pardo sozinho.
Ele se recusa a colocar em perigo seu companheiro com a mão apoiada em sua lâmina. Ele sabe que deve tomar uma decisão: enfrentar a besta de frente ou correr o risco de ser atacado. Sua escolha se torna claro enquanto ele se prepara para se defender e Hesuri. Mas quando ele está prestes a atacar, uma voz o assusta por trás. Lutar contra um adversário é uma coisa, mas lidar com dois simultaneamente parece impossível. Mas essa voz não pertence ao Rei Grizzly, não é um rugido ou um rosnado, mas sim um som distinto e ressonante, diferente de tudo que eles encontraram, antes que o boticário fique atordoado quando ele se vira e descobre que a voz pertence a Hesuri. O que ela poderia estar tentando fazer? Suas perguntas são rapidamente respondidas quando o urso, ao ouvir sua voz, de repente se acalma e se retira para os arbustos, deixando o par ileso. O boticário permanece em estado de choque, incapaz de compreender o que ele é. Testemunhou que esta é a primeira vez que ele viu Hesuri exibir traços de um elfo. Uma criatura conhecida por se comunicar com os seres da floresta incapazes de conter sua curiosidade. Ele pergunta diretamente se ela possui a capacidade de conversar com os animais. É uma questão de extrema importância, mas ele não a pressiona por uma resposta imediata. Sentindo a sua própria confusão após o encontro, Hesuri admite que não tem certeza do que exatamente fez, explicando que apenas queria acalmar o urso, assustado com os nervos ainda à flor da pele do encontro que eles pressionam através da floresta na esperança de evitar quaisquer outras criaturas perigosas. No entanto, a realidade de sua situação logo se torna aparente no coração da floresta: evitar encontros com seus inúmeros habitantes é quase impossível. Seus medos são confirmados quando eles se deparam com uma cobra colossal deslizando pela vegetação rasteira. É aterrorizante e eles percebem que essas criaturas mutantes e formidáveis parecem estar surgindo com frequência alarmante em a floresta. A presença dessas criaturas sugere a possibilidade de forças das trevas em jogo, talvez influenciadas por mana malévola. A energia mágica que permeia o mundo. A mente do boticário corre com teorias sobre a enorme cobra, contemplando sua ameaça potencial para as aldeias próximas. Apesar de sua relutância inicial em confrontar a criatura, ele percebe que eles não podem simplesmente ignorar o perigo que ela representa. Colocando Hesuri no chão suavemente, ele consome uma poção para reforçar sua força, sentindo os efeitos correrem em suas veias. Mas a força por si só não será suficiente contra um inimigo tão formidável. Puxando sua lâmina, ele a infunde com poder de magia de vibração, aumentando sua potência para a batalha. Frente com uma determinação determinada, ele ataca o mutante serpente empunhando sua arma recém-fortificada. O clash é feroz, mas com habilidade e estratégia, ele consegue derrubar a cobra colossal em questão de minutos, embora não tenha incendiado. O apotecário avalia seus ferimentos e os considera administráveis, aliviando que não estão com risco de vida. Determinado a colocar o encontro atrás deles, eles avançam ansiosos para deixar esta estranha estrada e seus perigos para trás o mais rápido possível. Preocupado com as possíveis complicações do veneno da cobra, o boticário administra a si mesmo uma injeção antiveneno, priorizando medidas preventivas em detrimento do tratamento. Como curandeiro experiente, ele entende a importância de tomar precauções. Que sua jornada finalmente os leva ao Valley City de Calga pela segunda noite desde que partiu da oficina. Apesar de enfrentar vários obstáculos ao longo do caminho, eles conseguiram fazer um bom tempo. No entanto, seu último destino fica além da Califórnia, onde o portal mais próximo aguarda. Sabendo que o teletransporte não é adequado para todos, temendo a suscetibilidade resteira aos seus efeitos, o boticário decide que encontrará hospedagem na cidade do norte, para onde eles serão teletransportados. Enquanto os portais oferecem um modo conveniente de viagem, eles vêm em um DFPR íngreme. Consequentemente, eles são utilizados principalmente pela nobreza e funcionários do governo. Como camponeses frequentemente não têm os meios para acessá-los facilmente, o boticário sabe muito sobre os problemas para obter a permissão correta para usar o portal. Eles também sabem que as pessoas que trabalham lá muitas vezes não são muito amigáveis e estão mais interessadas em ganhar dinheiro, mesmo que isso signifique lidar com clientes difíceis e aceitar subornos. Parece que o apotecário realmente não confiam nesses trabalhadores,
Mas eles estão dispostos a usar seu desejo de dinheiro para se ajudarem. Quando chegarem ao portal Office, eles encontram um dos trabalhadores que parece ser muito crítico e está olhando para Ressuri com um olhar em seu rosto depois de alguns minutos sem dizer nada. O trabalhador diz que não vai ajudá-la porque ela pertence para uma espécie. Com orelhas compridas, o boticário não podia acreditar no que estava ouvindo e tentou argumentar com o operador explicando que Ressuri era apenas um paciente que precisava de tratamento, mas o operador permaneceu teimoso insistindo que ele ainda podia dizer que ela era uma elfa olhando para sua cor de pele, cor, olhos e cabelo. No entanto, ele acrescentou que havia uma maneira de contornar isso. Eles poderiam obter uma autorização especial de transporte de mercadorias, embora a um custo mais alto. Chocados e furiosos com a discriminação contra outras espécies que se tornaram comuns há cerca de 80 anos, o boticário sentiu uma onda de raiva, mas, acima de tudo, ele sabia que Ressuri precisava de seu tratamento e se recusava a deixar alguém ficar no caminho apenas por causa de sua raça. Ele nunca permitiria que ela fosse tratada como um objeto. Sua frustração tornou-se heavy quando exigiu que o operador encontrasse uma maneira de contornar toda a papelada que o operador pudesse. Sentir o borda perigosa para a raiva do boticário. Então ele rapidamente cedeu e concordou em deixá-los passar pelo portal sem qualquer mais atraso. Com uma sensação de alívio, eles deixaram o escritório do portal, ambas as partes aliviadas por terem chegado a um acordo mútuo aceitável. O operador, em particular, sentiu uma onda de gratidão por ainda estar inteiro, pois tinha metade esperava que o boticário atacasse com raiva em um piscar de olhos que se encontravam em North Valley, uma cidade localizados mais ao norte. Ansiosos para encontrar um lugar para descansar, eles não perderam tempo em procurar hospedagem, afinal de contas. Frustração que eles suportaram. Eles sentiram que mereciam uma noite de paz e sossego. Eventualmente, eles conseguiram um quarto com cama de solteiro. Era um pouco apertado, mas seria suficiente para sua necessidade imediata de descanso. Apesar de sua exaustão, conseguiu desfrutar de uma boa refeição no lodge. No entanto, eles não ficaram acordados por muito tempo assim que se deitaram na cama. O cansaço de sua longa jornada e os efeitos das ondas mágicas do portal finalmente os alcançaram. Eles caíram em um sono profundo, encontrando consolo e a paz da noite. Quando o boticário acordou, a primeira coisa que ele viu foi que Ressuri se aconchegou a ele. Ele olhou atentamente para ela e a encontrou parecendo muito inocente nela. Apesar de qualquer surpresa inicial, ele não resistiu aos abraços dela e decidiu dormir um pouco mais, saboreando a paz e o sossego antes de enfrentar outro dia. Ao acordar novamente, uma sensação de confusão persistiu de um sonho estranho que ele tinha acabado de experimentar. No sonho em que viu Ressuri vestido de Noel Claus, e toda a cena pareciam surreais e desconcertantes, embora os detalhes do sonho permanecessem obscuros. Ele sabia de uma coisa com certeza: não era um sonho normal para ele. Depois de tomar café da manhã juntos no lodge, eles partiram para fazer fazendo compras antes de continuar sua jornada. O boticário não conseguia se livrar da sensação estranha de seu sonho anterior de que manhã R como resultado. Ele tentou manter uma distância respeitável de Ressuri, talvez riscando o sonhador episódio para ela simplesmente escorregando em seus próprios sonhos. Depois de seus abraços matinais enquanto embarcavam em sua jornada de North Valley em uma carruagem de veados, o boticário e o Ressuri ainda tinham meio-dia de viagem pela frente antes, chegando à casa de seu amigo aninhado nas montanhas com a estrada aberta se estendendo diante deles. Eles encontraram com outra oportunidade de conversar curiosamente e ponderar sobre a bondade recebida do boticário. Ressuri finalmente expressou sua pergunta. Ela se perguntou em voz alta por que ele era tão legal com ela como ninguém tinha já a tratou com tanto cuidado e consideração antes, mas ela nutria dúvidas sobre se ele iria mesmo revelar suas razões, considerando que ele até manteve seu nome em segredo dela. Apesar de sua natureza cautelosa, o boticário decidiu compartilhar um pouco de sua própria história de fundo com Ressuri. Revelou que ele também havia experimentado um ato de bondade que salvou vidas de alguém semelhante a ela abandonado quando bebê. Ele enfrentou o destino sombrio da fome até
que um demônio interveio resgatando-o e concedendo-lhe uma chance de refletir sobre a vida neste momento crucial. Ele reconheceu que, se não fosse pelo ato benevolente daquela figura misteriosa, ele não seria vivo sentado ao lado dela naquela carruagem. Essa experiência profunda moldou sua visão de mundo, incutindo nele uma crença que todos merecem uma chance de serem salvos como ele foi. Foi esse sentimento que guiou suas ações em relação ao agressor quando ele a encontrou pela primeira vez em um estado vulnerável. Para o boticário, estendendo bondade e oferecer assistência não era apenas uma escolha, mas uma crença profundamente arraigada nascida da gratidão por si mesmo. Salvação. Quando a carruagem de veados parou ao pé do cume, tornou-se evidente que sua jornada estava longe de ser com o resto do caminho, exigindo viagens a pé. As duplas amarraram suas raquetes de neve e partiram a pé. No entanto, quando começaram sua subida, a condição de boticário piorou, uma sensação febril tomou conta dele, acompanhada de fadiga avassaladora. A tensão de seus a longa jornada estava finalmente alcançando-o e ele lutou para pressionar. A incerteza nublou sua mente enquanto tentava para identificar a causa de sua doença. Ele se perguntou se eram os efeitos persistentes do veneno da cobra ou talvez a mordida frio do ar da montanha. Independentemente da causa, o agravamento do tempo só serviu para exacerbar sua condição, como a neve começou a cair constantemente ao redor deles. Percebendo que continuar em tais condições só pioraria sua saúde, eles buscaram refúgio no abrigo de um afloramento rochoso, onde poderiam esperar a nevasca que se aproximava, amontoados juntos para se aquecer. Eles só podiam esperar que a tempestade passasse rapidamente para que pudessem retomar sua jornada para a segurança. Como eles se amontoaram na pequena caverna, que o boticário não conseguia se livrar do sentimento de culpa por levá-los a tal situação. Ele se desculpou com Ressuri por sua situação atual, mas para sua consternação, ela se culpou pensando que até mesmo a mudança no clima era de alguma forma culpa dela. Enquanto esperavam, a febre dos boticários não mostrava sinais de desacelerando e a nevasca lá fora só se intensificou. Tornou-se cada vez mais aparente que eles poderiam ter que passar a noite inteira em seu refúgio rochoso. Embora ele não estivesse entusiasmado em dormir no chão frio, a exaustão o alcançou e ele caiu em um sono agitado, talvez sonhando com calor, e o conforto na manhã seguinte trouxe uma pausa temporária da tempestade, mas a condição do boticário só piorou. Ele lutou para progredir, sua febre o deixou fraco e desorientado. Para piorar as coisas, sua visão começou a ficar embaçada, sinalizando um perigoso declínio em sua saúde. Percebendo a urgência de sua situação, o boticário sabia que tinha que pedir ajuda. Apesar de seu estado enfraquecido, ele reuniu forças para enviar um sinal de resgate ao amigo. Mas como ele se sentiu escorregando ainda mais para a inconsciência, sua força diminuindo rapidamente. Parecia que sua sobrevivência dependia da chegada de ajuda e o tempo estava se esgotando. Enquanto Ressuri observava os boticários, a condição piorou. Sua preocupação se transformou em uma determinação de ajudá-lo por qualquer meio necessário. Lembrando-se do pingente que ele tinha dado a ela o ativou, esperando que a magia de sinalização lhes trouxesse a assistência de que precisavam tão desesperadamente. Sem outras opções, eles só podiam esperar e esperar por um milagre. Enquanto isso, a várias léguas de distância, no topo de Cliff, uma figura mascarada avistou o sinal emanado do pingente de Ressuri. Reconhecendo o pedido de socorro, eles não perderam tempo e entraram em ação, sabendo que alguém precisava urgentemente de sua ajuda. De volta ao conforto de uma cama quente, o boticário saiu de seu estado inconsciente, momentaneamente confuso por ao observar o ambiente. Ele percebeu que suas dificuldades não haviam sido um sonho. Para sua surpresa e alívio, ele se viu na presença de seu velho amigo Adam, o demônio que uma vez salvou sua vida. Feliz pela intervenção oportuna de seu amigo, o boticário sentiu uma onda de alívio tomar conta dele. Apesar dos desafios que enfrentaram, agora estavam no cofre mãos de um aliado de confiança. Enquanto o boticário era informado sobre os eventos do dia anterior, incluindo seus resgatado pelo servo de Adam, ele não pôde deixar de sentir uma mistura de alívio e constrangimento, pelo qual Adam o repreendeu, enviando um sinal fraco que não indicava corretamente sua localização. Ficou claro que, sem a intervenção do fantasma, seu destino poderia ter sido muito mais sombrio.
possivelmente sucumbindo aos elementos hostis ou sendo vítima da neve leopardos. Embora tranquilizados de que Ressuri estava seguro, o boticário se viu em o final da palestra de Adam. Ele foi admoestado por se esforçar demais em batalhas de monstros enquanto negligenciava seu treinamento de mana. Foi um lembrete gritante de suas responsabilidades e da necessidade de priorizar seu bem-estar. Apesar do alívio de seu resgate, o boticário não conseguia se livrar da sensação de ser repreendido como uma criança. Ele esperava que seu tempo com Adam não seria preenchido com reprimendas constantes, temendo que Ressuri pudesse percebê-lo como nada mais do que alguém que está sempre sendo repreendido. Apesar dos métodos não convencionais e práticas éticas questionáveis de Adedan em sua busca por conhecimento médico, o boticário nutria um carinho genuíno pelo ex-humano que virou demônio Bons à busca. Incansável pela compreensão dos meandros do corpo, muitas vezes o levou a perseguir partes novas e conduzir eticamente experimentos mágicos médicos duvidosos. No entanto, sob seu ex-Eutricites, o boticário reconheceu que Adam não era inerentemente malévolo, tendo conhecido Adam por um período considerável. O boticário poderia atestar o fato de que a excentricidade de seu amigo resultava de uma curiosidade profunda, e não de qualquer intenção maliciosa. Ao contrário de si mesmo, Adam possuía a experiência necessária para lidar com braços e pernas Ressuri, que foram a principal razão para embarcar em sua árdua e perigosa jornada. Apesar de suas diferenças de abordagem e perspectiva, o apóstolo valorizava a amizade de Adam e confiava em suas habilidades. Ele sabia que, com a ajuda de Adam, eles tinham uma chance melhor de alcançar seu objetivo e ajudar Ressuri a recuperar seus membros perdidos. Adam expressou alívio ao ver o boticário são e salvo, mas ele desperdiçou não há tempo em começar a trabalhar perguntando sobre o dinheiro. Entendendo os aspectos práticos de sua situação, o boticário apresentou as moedas brilhantes que trouxera, satisfazendo as preocupações de Adam sobre sua estabilidade financeira por enquanto, com as questões monetárias resolvidas. A curiosidade e a excitação de Adam como médico foram reacendidas especialmente no momento de trabalhar com F-Bow após uma ausência prolongada. Ansioso para começar o tratamento, Adamska iniciou seu exame de Ressuri utilizando sua habilidade mágica inata conhecida como alma. Esse poder místico intrinsecamente ligado à sua alma foi aperfeiçoado por meio de um treinamento rigoroso, permitindo que Adam executasse detalhes e inspeções precisas da condição de Ressuri. Enquanto Ressuri desmaiava durante seu exame, uma onda de preocupação se lavou sobre todos os presentes. No entanto, eles deram um suspiro coletivo de alívio quando ela recuperou a consciência à hora do jantar. Reunido em torno da mesa de jantar, Adam compartilhou suas ideias com o boticário sobre a condição de Ressuri. Ele explicou que, embora os danos à pele e aos órgãos internos provavelmente cicatrizassem naturalmente com o tempo, seus membros e olhos representavam desafios significativos em relação a seus olhos. Adam revelou uma descoberta preocupante de alguém tinha deliberadamente obstruído a visão do Ressuri com mana em seu olho direito, indicando intenção maliciosa, e também seu esquerdo olho estava além do reparo, tornando-o irreparável. Mesmo com o substituto voltando sua atenção para seus membros, Adam descobriu um feitiço de corrosão que os infectou severamente, complicando ainda mais as coisas. Era evidente que alguém nutria más intenções em relação a Ressuri, impedindo intencionalmente sua recuperação. A cada passo da gravidade de a situação pesava muito sobre eles enquanto lutavam com a percepção de que a jornada de Ressuri para recuperar sua saúde seria repleto de desafios e obstáculos com o adversário desconhecido trabalhando contra ela a cada passo do enquanto avaliavam a condição de Ressuri. Um vislumbre de esperança emergiu de seu elfo metabolismo estava retardando a deterioração de seus membros. No entanto, apesar deste pequeno positivo, o geral a perspectiva permanecia sombria. Seus ferimentos eram graves e a tarefa de curar seu membro parecia intransponível. O boticário não pôde deixar de lidar com sentimentos de culpa e insegurança. Ele questionou-se sua hesitação em amputar os membros de Ressuri colocaram em risco sua vida e o peso dessa possibilidade pesava em sua consciência. Ele sabia que ele teve que fazer tudo ao seu alcance para salvá-la, mesmo que isso significasse tomar decisões difíceis e dolorosas. Adam adotara um tom sério e expôs tudo diante deles.
deixando os membros de Ressuri sem tratamento pode ser fatal e a única opção viável que restava era a amputação. Apesar da gravidade da situação que eles haviam planejado meticulosamente, a cirurgia deixou apenas uma tarefa assustadora: informar Ressuri da amputação iminente. Com o coração pesado e um senso de determinação sombria, eles se prepararam para dar a notícia a Ressuri, sabendo que seria difícil e conversa emocional. No entanto, eles estavam resolvidos a fazer o que fosse preciso para garantir sua sobrevivência, mesmo que isso significasse fazendo sacrifício para salvar sua vida. Enquanto Ada instruía o boticário a não perder tempo em dar a notícia a Ressuri, ele também expressou sua necessidade de falar com ela em particular sobre algo importante. Entendendo a urgência da situação, o boticário correu para o quarto de Ressuri, seu coração pesado com o peso da conversa iminente. Enquanto isso, Adam partiu para procurar em sua coleção de membros sobressalentes, na esperança de encontrar aqueles que correspondem ao tamanho e às especificações do Ressuri, apesar da natureza demoníaca de Adam. O boticário não pôde deixar de se perguntar se era normal para ele ter tal coleção. No entanto, ele confiava que as intenções de Adam eram genuínas e que ele encontraria um substituto adequado para Ressuri. Quando o boticário entrasse no quarto de Ressuri, ele não pôde deixar de ouvir a expressão pacífica em seu rosto enquanto ela estava deitada na cama. Apesar da gravidade da situação, que ela cumprimentou-o com um sorriso, expressando alívio ao vê-lo bem com o coração pesado. O boticário transmitiu de Ada mensagem explicando a necessidade da cirurgia e a falta de soluções alternativas. Ressuri ouviu em silêncio, expressão traindo uma mistura de medo e determinação. Após um momento de reflexão, ela reuniu sua coragem e expressou sua prontidão para se submeter à cirurgia, depositando sua confiança nele. Apesar de sua tentativa de parecer forte, no boticário notou o tremor sutil de seus ombros, um sinal do imenso estranho emocional que ela estava sob ele. Admirava sua resiliência e força, reconhecendo que sob seu delicado exterior Ressuri possuía um feroz espírito que a carregou através de inúmeros desafios. Ele não pôde deixar de sentir um sentimento de gratidão, rester por sua bravura e resiliência. Apesar da tarefa assustadora, que ele encontrou consolo em saber que eles enfrentariam isso juntos. O boticário também está impressionado com a confiança que construiu nele e decide que fará tudo ao seu alcance para não trair isso, o grande momento. Está se aproximando. Ada, que está ajudando, finalmente encontra o braço e a perna perfeitos para o Ressuri que ele tem sido procurando através de suas coisas, e finalmente consegue o que precisa. Então vem a parte em que eles fazem Ressuri ir dormir para a cirurgia. Eles usam algo chamado anestesia que a faz dormir muito profundamente. Eles também amarram seus braços e pernas para mantê-los parados antes de começarem a cortar. Eles se certificam de que tudo está super limpo, limpam todas as suas ferramentas muito bem. Para manter Ressuri seguro, Ressuri se deita pronto para a cirurgia que ela recebe anestesia, e então os dois homens começam. Um deles usa uma faca especial que vibra para cortar seus membros antigos. Pode parecer assustador, mas eles são muito cuidadosos e garantem que não a machuque. O outro cara está ocupado conectando a novos membros, certificando-se de que eles se encaixam perfeitamente. Ressuri acorda um pouco durante a cirurgia. Ela olha em volta. Sentindo meio atordoado e confuso, o boticário se sente realmente aliviado que a anestesia está funcionando. Ele sabe como horrível seria sentir toda aquela dor de ter seus membros cortados. Felizmente Adam sabe o que está fazendo. Ele fez esse tipo de coisa antes. Então o boticário começa a se sentir esperançoso de que Ressuri ficará bem enquanto a cirurgia continua. O boticário observa Adam trabalhar. Ele fica surpreso com o quão bem Adam lida com tudo, que Adam parece saber exatamente onde colocar os nervos e ossos, quase como mágica. Além dos membros que ele escolheu, pois Ressureia fica bem nela. Eles não a fazem parecer assustadora nem nada. Mas então o boticário percebe algo estranho. Adam continua falando sozinho e rindo enquanto trabalha nos membros de Ressuri. É meio estranho, mas o boticário decide não dizer nada, que ele acha que Adam deve ter suas razões. Eles deixam Ressuri descansar por um tempo, dando-lhe tempo para acordar lentamente. Quando ela finalmente abre os olhos, ela é realmente feliz que a cirurgia acabou.
mas as coisas parecem um pouco estranhas para ela. Como se tudo estivesse mais leve do que o normal, ela ainda não consegue sentir seus novos membros e ela sabe que pode ter que lidar com um pouco de dor por um tempo. Mas ela é tão aliviada que todas as coisas ruins se foram. Agora Ressuri descobre que ela tem que fazer alguns exercícios especiais para ajudá-la. Nervos e canais de mana voltam ao normal. Parece muito trabalho, mas ela está disposta a fazer o que for preciso para se sentir melhor. Adam diz que seu trabalho está feito agora, que ele não pode ficar por perto para cuidar de Ressuri o tempo todo. O Boticário percebe que Ressuri é sua responsabilidade agora, mas ele está bem com isso. Ele é grato a Adam por fazer um ótimo trabalho com a cirurgia, mesmo que custe muito dinheiro. Dinheiro não é a coisa mais importante para o Boticário de qualquer maneira. Após a cirurgia, eles decidem ficar no Adam's Place por um tempo. O Boticário precisa descansar e se recuperar de todo o trabalho duro que ele tem feito, além de querer ficar de olho na condição de Ressuri, que pode ser bastante imprevisível. Enquanto eles estão hospedados na mansão de Adam, ele mantém o Boticário ocupado com tarefas. Ele está basicamente fazendo com que ele limpe todo o lugar, até mesmo a área de armazenamento a frio. Mas o Boticário não se importa nem um pouco. Ele sente que deve muito a Adam por ajudar na cirurgia. Então ele está feliz em fazer o que puder para ajudar. Durante um de seus exames regulares, a perturba. O Boticário pergunta a ela sobre suas dentaduras. Eles parecem estar incomodando-a, mas ela diz que está bem. O Boticário fica muito animado quando vê seus dedos se movendo. É um sinal de que seus nervos estão começando a acordar. Embora ela ainda não consiga sentir nada com eles, Ressuri não está tão animado quanto ele é, que ela ainda é incapaz de sentir qualquer sensação em seus dedos e é frustrante para ela. Mas o Boticário vê isso como um sinal de esperança. Ele acredita que, se eles continuarem fazendo seus exercícios, ela acabará sendo capaz de movê-la novo braço como deveria. Com o passar dos dias, os nervos do lutador começam a se reconectar. O que é um bom sinal. É decidido que é hora de eles voltarem para a oficina do Boticário. Mas antes de partirem, Adam quer fazer claro que está tudo bem com os novos membros de Ressuri. Ele a verifica uma última vez para ter certeza de que não haverá problemas. Então Adam leva Ressuri para o terraço para uma conversa privada. O Boticário se pergunta sobre o que eles poderiam estar falando lá fora. Adam começa dizendo a ela algo sério. Ele explica que partes de seu corpo foram gravemente danificadas, especialmente as partes femininas. Não é algo fácil de ouvir, mas ele quer que ela saiba a verdade. Ele diz a ela que existem procedimentos arriscados que ela poderia tentar consertar, mas cabe a ela decidir. Que a conversa deles no terraço dura por alguns minutos. Ambos estão realmente focados, não se movendo de seus lugares. Quando voltam para o Boticário, pode dizer por suas expressões que não foi uma conversa de coração. Parece que eles estavam discutindo algo realmente importante e pode ser difícil de lidar. Enquanto o Boticário e o Ressuri se preparam para voltar para casa, Ressuri aparece chateada por alguma razão pela qual talvez ela esteja se sentindo ansiosa com a viagem à frente. Assim como eles estão juntando tudo, Adam interrompe-os. Ele tem algo que quer dar ao Boticário. Adam os leva até o porão do mansão, onde eles acabam em um depósito. Os olhos do Boticário se iluminam quando ele vê algo especial. Acontece para ser uma garota do ar, uma peça de custódia da tecnologia dos anões que seu salvador usou para montar. Essa tecnologia deveria estar perdido, mas de alguma forma Adam conseguiu encontrá-lo. Adam explica que ele não tem nenhum uso para ele. Então ele está oferecendo para o Boticário. Eles podem usá-lo para viajar de volta para casa. É um presente generoso e o Boticário está muito animado com isso. Esta garota do ar poderia tornar sua jornada muito mais fácil e rápida. É um gesto atencioso de Adam e do Boticário. Sente-se grato por sua bondade. Quando eles estão prestes a sair, Ressuri se despede de Adam e promete ajudá-lo com tarefas na próxima vez que eles visitarem. Mas Adam não parece muito interessado em convidá-los de volta. Ele explica que ele terminou com sua pesquisa usando o corpo do elfo, então não há muita razão para eles retornarem. Eles iniciam o Ergal, dispositivo mágico alimentado por pedras de mana que os levanta no ar, e eles se despedem da mansão de Adam enquanto voam para longe. O Boticário é grato pela garota do ar,
mas ele sabe que não é isento de desvantagens, precisa de muita energia e manutenção regular, o que pode ser demais para lidar quando eles voltarem para casa para a oficina em que eles se instalam por cerca de uma semana. O boticário se sente aliviado por estar de volta em casa. Ele até escondeu a garota do aro alpendre, é um sinal claro de que decidiu não voltar a usá-lo. Apesar da sua utilidade, nada supera o conforto e familiaridade de casa. Para o boticário, Ressuri está indo bem após a cirurgia e, felizmente, não houve nenhuma complicação. Sua ferida está cicatrizando bem e logo ela terá seu cabelo liso pele de volta. Agora que Ressuri está acordado e consciente, o boticário se encontra sentindo-se um pouco estranho em dar-lhe um banho. Felizmente Annette e Lon Arve para ajudar. Eles convidam Ressuri para se juntar a eles quando vão ao banho, o que resolve o problema, pois o boticário Ressuri aceita alegremente o convite, procurando ansioso para desfrutar do banho quente enquanto Ressureia relaxa na água calmante que o boticário espera que isso ajude, sinta-se mais confortável e à vontade. Ele é grato a Anne e Monai por sua ajuda e acredita que Ressuri é capaz de desfrutar de um momento de relaxamento durante sua recuperação. Annette e Monai decidem ficar para jantar com a dupla. Depois de ajudar Ressuri com o banho, é uma noite aconchegante e todos gostam da companhia uns dos outros. Cicatrizes Ressuri parecem melhores e é claro que o banho foi uma boa ideia, que o boticário aplica algumas curas nela feridas. Esperando que isso os ajude a se curar ainda mais, ele está determinado a ajudar Ressuri a superar sua antiga aparência, querer que ela se sinta confiante e confortável em sua própria pele novamente. Outra tarefa na agenda do boticário está cortando o cabelo Ressuri. Ele pode não ser um cabeleireiro profissional, mas ele sabe que é importante para ela recuperá-la. Identidade Ressuri tinha crescido sua franja para esconder o rosto, mas agora não há necessidade. Além disso, ele fez um tapa-olho para proteger seu olho esquerdo afundado enquanto ele cuidadosamente apara sua franja e ajusta o tapa-olho. Ressuri começa a parecer uma garota normal novamente, mesmo com o tapa-olho like pirata. O boticário espera que essas mudanças ajudem mais seu Blandon e evitem atrair a atenção indesejada do Aldeões. É um pequeno passo para ela se sentir mais como ela mesma novamente, e ele está feliz em poder ajudá-la nisso. Jornada para a recuperação com Ressuri no caminho para a recuperação, que o boticário pode finalmente voltar à sua rotina habitual. Ele está ansioso para voltar ao trabalho, não apenas porque gosta, mas também porque ele precisa atender outros pacientes que podem pagar por seus serviços. Suas longas férias acabaram e ele está pronto para mergulhar de volta em seu trabalho na oficina durante o dia em que o boticário se ocupa com seus pacientes, fornecendo medicamentos para os necessitados e atendendo a várias doenças. Enquanto isso, Ressuri passa seu tempo fora, conectando-se com a natureza e absorvendo mana da atmosfera para reabastecer suas reservas mágicas. Como uma elfa mágica, a mana flui por todo o corpo e esse ambiente natural a ajuda a recarregar as energias depois do trabalho. O boticário ajuda Ressuri com seus exercícios de membros. Ele está determinado para acelerar sua recuperação. Então ele usa uma combinação de magia elétrica e de vibração para estimular seus músculos. É um processo doloroso para Ressuri, mas é necessário para seu progresso. Apesar da dor, há uma nova determinação encontrada. Aos olhos de Ressuri, é uma determinação que o boticário nunca viu antes. Parece que ela não está mais resignada a um destino sem sentido. Em vez disso, ela está abraçando a chance de uma vida melhor e o boticário está empenhado em ajudá-la a alcançá-lo juntos. Eles superarão os desafios à medida que os dias passam. Boticário e Ressuri continuam seus exercícios de recuperação, enfrentando dias bons e difíceis. Alguns dias que eles fazem progresso e sentir que estão avançando, outros dias, parece que estão presos no lugar sem melhorias Mas apesar de tudo isso, eles se recusam a perder a esperança. Durante esse tempo que Ressuri tem trabalhado duro em seu discurso, suas palavras se tornaram muito mais claras e eles são capazes de ter conversas reais agora, embora suas memórias ainda estejam confusas. Em uma de suas sessões, o boticário decide se concentrar no movimentos de pulso e cotovelo na esperança de restaurar sua capacidade de se mover livremente e flexionar as articulações. Enquanto Ressuri tenta dobrar seu pulso, algo inesperado acontece.
Sua mão começa a brilhar com energia mágica. O boticário fica surpreso. Este desenvolvimento Ressuri está realmente usando magia com as mãos agora e parece surreal para ele testemunhar. É um sinal promissor de seu progresso e um lembrete do potencial mágico dentro dela. Com essa nova habilidade encontrada, eles estão um passo mais perto de sua recuperação total e o boticário está cheio de esperança renovada para o futuro. Ressuri explica ao boticário que sua mão brilhante era na verdade uma tentativa de surpreendê-lo, mas ela não conseguia controlar sua magia quando ele segurou sua mão pela primeira vez. Parece que o contato físico desencadeou algo mágico dentro dela, fazendo com que sua magia se revelasse sem que ela pretendesse. Ela parece muito feliz com esse erro, indicando que havia algo mais do que apenas magia em jogo durante o toque. Na verdade, Ressuri compartilha que ela ganhou o controle de sua mão mais cedo naquela manhã. A primeira coisa que ela fez foi praticar a canalização de magia através dela, mão recém-recuperada depois de ser incapaz de usar as mãos por tanto tempo. Ser capaz de empunhar magia mais uma vez deve ser um sentimento notável para ela. É claro que Ressuri perdeu a sensação de magia na ponta dos dedos e agora que ela pode usá-lo livremente, ela está cheia de emoção e alegria. O boticário está surpreso com o rápido progresso de Ressuri em sua recuperação e sente uma onda de orgulho por sua dedicação aos exercícios que sua determinação a levou a alcançar tanto em tão pouco tempo, e ele não poderia estar mais feliz por ela em meio à sua excitação. Uma entrega chega do artesão local. O boticário abre-o ansiosamente e fica encantado ao descobrir que seu pedido é exatamente como ele imaginou. Com um sorria, ele pede a Ressuri para experimentá-lo, revelando que o objeto misterioso é uma cadeira de rodas. Ele explica que encomendou a cadeira de rodas para melhor prepará-los para quaisquer planos de viagem futuros. Carregando RER nas costas por viagens inteiras é impraticável e exaustivo. A cadeira de rodas tornará suas viagens muito mais suaves e eficientes. O boticário mal pode acreditar como a cadeira de rodas ficou perfeita, especialmente desde que ele forneceu o esboço, pois é uma imitação de algo que ele tinha visto na capital e mandou fazer por um especialista. Garante sua durabilidade. Ele está confiante de que não vai quebrar tão cedo e está animado para que Ressuri aproveite a liberdade e a diversão de se mover em torno dele. Ressuri é naturalmente curioso sobre a cadeira de rodas com rodas, embora ela compreensivelmente abriga alguns apreensão até que ela esteja totalmente convencida de que não representará nenhum perigo para ela. Mas à medida que ela se acostumar com isso, ela provavelmente apreciará a nova mobilidade e liberdade que oferece, uma vez garantida a sua segurança. Enquanto o boticário notou que as dentaduras que ele criou para Ressuri estão começando a se soltar, sabendo da importância de sua saúde bucal, especialmente para seu eventual retorno para casa e a recuperação de suas memórias perdidas, ele decide fazer novas para ela. Remover as dentaduras antigas acaba sendo um processo confuso, mas o boticário o administra habilmente com mãos cuidadosas. Ele conserta as novas dentaduras em sua boca, esperando que elas forneçam um ajuste seguro e confortável considerando suas necessidades odontológicas. O boticário decide preparar um jantar fácil de mastigar, atento ao conforto de Ressuri. Quando o jantar é servido, Ressuri ansiosamente começa a comer com as próprias mãos, demonstrando progresso. Ela é feita para recuperar o controle de seus movimentos. O boticário a observa com uma mistura de orgulho e nostalgia, percebendo que agora ela tem a capacidade de se alimentar depois de meses dele ajudando-a. É um momento agridoce para ele. Ressuri gosta particularmente da pasta de peixe que o boticário preparou, saboreando cada mordida com prazer. O boticário tem o prazer de vê-la saboreando a refeição, sabendo que suas habilidades culinárias lhe trouxeram alegria apesar dos desafios que ela ainda enfrenta. A felicidade de Ressuri em ser capaz de se alimentar é evidente e traz uma sensação de realização para o boticário. Embora Ressuri não tenha controle total de sua mão, ela é capaz de movê-la braço suficiente para se alimentar com alguma ajuda. Esta independência marca um marco significativo em sua recuperação jornada e o boticário não pode deixar de sentir um sentimento de orgulho por seu progresso. Ressuri, ao mesmo tempo em que ele também sente um pouco de tristeza ao pensar que ele não é mais necessário alimentá-la, é um lembrete de quão longe ela chegou e o quanto ela superou.
mas também do vínculo que eles compartilharam durante sua reabilitação, o Boticário decide faça uso de seus 2 dias extras de folga da oficina a cada mês para ajudar Ressuri a reconhecer sua capacidade de usar magia, que ele vê uma oportunidade para ela reabastecer suas ressurevas mágicas internas. É também uma chance para ele pegar um muito necessário quebrar. Com isso em mente, eles planejam uma fuga tranquila para um lugar cheio de mana não muito longe da oficina de seus. O destino escolhido é um local isolado onde eles podem encontrar paz e tranquilidade sem perturbações. Ressuri senta-se confortavelmente em sua nova cadeira de rodas enquanto o Boticário a empurra por trás. Embora seja um pouco instável, a cadeira de rodas torna sua jornada muito mais fácil, também proporciona alívio aos boticários de volta, o que não precisa mais suportar o fardo de carregar peso extra para Miles. Enquanto eles viajam pelo Boticário, não posso deixar de me sentir grato por esta oportunidade de passar um tempo de qualidade com Ressuri e ajudá-la a recarregar sua magia. Energia é uma chance para ambos relaxarem e desfrutarem da serenidade da natureza longe da agitação de a vida cotidiana. Enquanto eles se acomodam para almoçar no local perfeito, eles descobriram que o coração de Ressuri se enche de gratidão e amor pelas pessoas e pelo lugar que lhe mostrou tanto carinho e bondade neste momento tranquilo que ela encontra. Desejando poder ficar aqui para sempre, o Boticário, por outro lado, reflete sobre o quanto mudou desde então. Ressuri chegou pela primeira vez sob seus cuidados. Ele nunca teria imaginado uma cena como essa, apenas alguns meses atrás. Ele sabe disso. Ressuri está fazendo um progresso notável em sua recuperação e está orgulhoso de quão longe ela chegou. Mas em meio à beleza de ao seu redor, o Boticário é atingido por uma percepção de que ele sabe que Ressureia acabará por recuperá-la memórias e ser capaz de voltar para casa quando esse dia chegar. Seu papel em sua vida chegará ao fim. É um agridoce, pensou, e ele percebe que precisa ser honesto com Ressuri sobre suas intenções antes que ela se apegue demais a ele e, neste lugar, enquanto almoçam juntos, o Boticário resolve ter uma conversa sincera com Ressuri. Ele quer garantir que ela entenda seus sentimentos e planos para o futuro, mesmo que isso signifique enfrentar a possibilidade de quebrando seu coração quando chega a hora de ela sair. Enquanto eles se sentam na calma da floresta, a voz do Boticário quebra o silêncio com uma emoção profunda. É um momento que Ressuri nunca experimentou antes e ela ouve atentamente quando ele começa a revelar uma parte de seu passado. No entanto, sua declaração de abertura é um pouco confusa para Ressuri, deixando-a intrigada com o que ele está tentando transmitir. Enquanto continua a falar, as palavras do Boticário se tornam mais transparentes. Ele confessa que não a ajudou pela bondade de seu coração, mas sim por seu próprio egoísmo, razões pelas quais Ressuri fica surpreso com sua honestidade. Sua confusão se aprofunda enquanto ele compartilha mais sobre seu passado. O Boticário admite ações que chakra demoníaco, elfos e anões com os seus próprios mãos. Ele revela que se tornar um boticário e ajudá-la era sua maneira de tentar expiar seus pecados. Uma onda de descrença lava Ressuri enquanto ela processa o peso de suas palavras que ela nunca ouviu falar assim antes, e ela luta para reconciliar a pessoa de bom coração que conhece com confissão de um passado cheio de violência e arrependimento. Enquanto as palavras dos boticários pairam pesadas no ar, se pergunta por que ele escolheu este momento para revelar verdades tão dolorosas e se ele está buscando perdão ou espera ela para condená-lo por suas ações passadas. Ela ficou lutando com suas próprias emoções, sem saber como responder. Esta inesperada Ressuri do Apocalipse atingida por um turbilhão de emoções enquanto ouve a confissão do boticário e sua sugestão de que ela mantenha sua estadia com ele curta. Ela não tem certeza de como responder à sua revelação inesperada. Mas uma coisa está clara para ela: apesar de seu passado conturbado, essa pessoa lhe mostrou uma imensa quantidade de cuidado e bondade. Em meio à sua confusão, Ressuri se vê refletindo sobre todas as maneiras. O boticário fez de tudo para cuidar dela desde o momento em que se conheceram. Ele se dedicou a ela bem-estar mesmo quando eles eram estranhos um ao outro. Ele poderia simplesmente ter fornecido remédios e deixado para se recuperar por conta própria. Mas em vez disso, ele fez tudo ao seu alcance para salvá-la vida e apoiá-la em sua jornada para a recuperação. Enquanto ela considera suas palavras, Ressuri percebe que o boticário ações falam mais alto do que seu passado, apesar de sua turbulência.
interior e dúvida, ele mostrou sua compaixão e... O coração do altruísmo Ressuri se enche de gratidão ao considerar até onde o boticário foi por causa dela. Apesar de não conhecer seu passado ou o dele, ela está bem ciente de seu cuidado e compaixão inabaláveis, seu corpo e alma ressoar com sua bondade, e ela confia em sua intuição de que ele é alguém em quem vale a pena confiar. Em resposta ao seu sugestão de que ela mantenha sua estadia curta, Ressuri se vê incapaz de ignorar a verdade esmagadora de que ele salvou sua vida. Suas ações falam muito, mostrando a ela a profundidade de sua compaixão e a sinceridade de suas intenções, que ela recusa ser influenciado pelo medo ou julgamento com base em seu passado. Sabendo que ela só experimentou sua natureza gentil e carinhosa, Ressuri acredita no poder da redenção e do perdão. Ela entende que o passado de uma pessoa, erros não os definem para sempre, especialmente quando demonstram remorso genuíno e desejo de mudar. Escolhe se concentrar na pessoa que o boticário mostrou ser no presente, em vez de se debruçar sobre seus pecados passados. O boticário ouve a resposta de Ressuri com o coração pesado, sentindo o peso de seus próprios pecados caindo sobre ele. Ele é atormentado pelo pensamento de que ele revelou seu passado em busca de validação, em busca de alguma forma de redenção que ele teme que nunca possa realmente alcançar. Apesar de suas dúvidas, ele é grato por Ressuri, confie nele, sabendo que ela não o rejeitaria, mesmo que conhecesse as profundezas mais sombrias de seu passado. Voltando seus pensamentos para a tarefa em mãos, o boticário pergunta a Ressuri se ela tem alguma lembrança de sua cidade natal que ele espera, pois mesmo o menor indício, um perfume, uma imagem, uma paisagem que pode levá-lo às suas origens, ele sabe que quebrar isso pode ser sua melhor chance de encontrar o caminho de casa. No entanto, a mente de Ressuri está em outro lugar, em que ela sempre confiou a orientação e o apoio do boticário, nunca realmente procurando por seu passado. Mas agora, enquanto ela olha em seus olhos para a primeira vez, que ela sente uma agitação de reconhecimento dentro dela. Apesar de sua visão imperfeita, ela sente algo familiar sobre ele. Algo sombrio e pesado a espreita atrás dele em uma súbita explosão de clareza. Ressuri deixa escapar uma lembrança que ela tem de sua cidade natal, olhos vermelhos e cabelos pretos. É um pequeno fragmento de seu passado, mas é um começo a apontar um vislumbre de esperança em sua busca para descobrir a verdade de suas origens. O boticário começou a se perguntar se isso era alguém descansar ou sabia que talvez um parente ou um amigo, mas como ele ouviu suas palavras, ele ficou completamente chocado. Ela disse que podia ver novamente, e ela estava realmente interessada em como seu rosto parecia. Não tinha certeza se era porque o colírio finalmente funcionou ou se sua determinação em ver além da escuridão de alguma forma fez sua visão voltar. Mas de qualquer forma, ela podia ver novamente. Primeiro, o boticário se sentiu muito feliz com essa recuperação milagrosa. Mas sua felicidade não durou muito. Ele não pôde sacudir a sensação de que ajudar apenas uma pessoa não era suficiente para compensar todas as coisas ruins que ele fez. Ele sentiu como se precisava fazer muito mais para lavar a culpa que sentia por ferir tantas pessoas inocentes. Mas ver a recuperação incrível e sua determinação em seguir em frente o fizeram perceber algo importante. O fez sentir como se fosse ele quem estava sendo salvo naquele momento. Ele sentiu a relação entre eles mudando, até mesmo se fosse apenas um pouco. Depois de obter sua recarga de mana, o boticário e o Ressuri retornavam à oficina. O boticário achou que era hora de mostrar a Ressuri, já que ela não tinha realmente visto o lugar antes, apesar de morar lá por alguns meses. Ele apontou as prateleiras onde guardava seus remédios, e Ressuri finalmente conseguiu ver as vistas que ela costumava imaginar quando sua visão ainda estava escura. Quando o passeio acabou e a emoção inicial tinha se acalmado, o sol começou a se pôr. Era hora de Ressuri fazer seus exercícios e se preparar para o sono, que incluía trocar de roupa. O boticário a ajudou nessa tarefa como ele havia feito muitas vezes antes. No entanto, desta vez Ressuri começou a tremer quando ele começou a ajudá-la. Ela estava suando muito, sentindo-se envergonhado. Embora o boticário não percebesse, ele pensou que ela estava tremendo por causa de algum mental problema, não porque ela estava envergonhada ou corada. Ele concluiu que, se eles quisessem que ela fosse capaz de se mover sozinha, eles teriam que conseguir um braço esquerdo e uma perna direita.
mas isso exigia muitos fundos que o boticário precisa para encontrar uma maneira para ganhar dinheiro. Enquanto Ressuri precisa acompanhar seus exercícios de perna, eles continuam seus exercícios de perna. Junto com os exercícios para os braços, ela está aprendendo a mover suas novas pernas. Mas está claro que ela não vai dançar em torno da casa em breve, já que sua recuperação completa ainda está muito longe. Decidindo empurrar Ressuri um pouco além disso, o boticário introduz alguns íons avançados durante a sessão de exercícios. Ele a ajuda a tentar se levantar e sentando-se para estimular os músculos da coxa enquanto fornece suporte. No entanto, a sessão começa com um reviravolta inesperada quando o boticário perde o equilíbrio enquanto apoia Ressuri. Ambos acabam caindo para o chão com Ressa pousando em cima dele, sentindo-se completamente envergonhado. Ressuri encontra-se desconfortavelmente perto dos boticários e enfrentam uma situação em que nunca estiveram antes. Por alguns segundos ambos ficam congelados no lugar, trocando desculpas e corando as bochechas ao perceberem a estranheza do rumores e notícias da situação viajam rápido, especialmente na vila dos boticários. Todo mundo já ouviu falar de Ressuri recuperando a visão e esta notícia maravilhosa é comemorada por todos. Entre os primeiros visitantes a dar os parabéns estão Anne e Monai. Anne, a menina, está explodindo excitação para conhecer Her, tanto que sua mãe tem dificuldade em convencê-la a fazer um dissuasão para pegar algo. Pois o elfo Her está sentado do lado de fora no pátio. Quando o boticário leva Anne e Monai para ela, o elfo instantaneamente reconhece seus velhos amigos e fica encantado ao ver que eles trouxeram um buquê para ela. Monai compartilha que eles reuniu as flores especialmente para Ressuri. Agora que ela pode ver novamente Ressuri sabe que as flores são comuns, mas o sentimento por trás deles é incrivelmente profundo e tocar o boticário é profundamente ciente de que a recuperação de Ressuri foi possível por causa dos esforços de Anne e Monai que estiveram lá para ela ao longo de Ressuri está muito feliz com toda a atenção e amor que está recebendo e seu sorriso brilha mais do que nunca à medida que a noite avança. A dupla se junta a Anne e Monai na preparação do jantar juntos. Durante o tempo que passam juntos, a garotinha elogia os olhos de Ressuri, notando seu brilho em comparação com os próprios olhos escuros do boticário. Isso leva Ressuri olha para seu salvador, que parece extraordinariamente feliz. Durante toda a noite eles gostam de uma conversa agradável e uma sensação de calor e união. Após o jantar, Ressuri puxa Anne de lado para conversar antes de sair. Curiosamente, ela pergunta a Anne se ela e o boticário estão juntos romanticamente. A imagem do boticário parecendo tão feliz ao lado de em momentos antes provocou a questão na mente de Ru. No entanto, Anna ri achando a inocência de Ru cativante, apesar de o riso que ela aproveita para repreender o boticário gentilmente por não mencionar que ela tem um marido mesmo embora ele não esteja em casa. O boticário tem um comerciante errante que ocasionalmente passa por sua oficina para fornecer-lhe ingredientes raros, incluindo as ervas mais indescritíveis de todos os cantos da terra. Mas além das ervas valiosas, o comerciante também traz notícias de longe, pois viajar prova ser uma excelente maneira para se manter bem informado. Durante sua última visita, o comerciante tem um pedido diferente para o boticário, pelo qual ele começa compartilhando notícias preocupantes sobre o estado do fluxo de mana. Ultimamente, muitos de seus companheiros de viagem e colegas foram encontrar monstros e feras perigosos que representam uma séria ameaça à sua segurança. Claramente isso se tornou uma preocupação significativa, pois ninguém quer correr o risco de ser atacado ou, pior, se tornar a refeição de um monstro. O boticário pode se relacionar a este perigo em primeira mão, relembrando a experiência angustiante de ser atacado por um urso pardo enquanto viajava no montanhas com Ressuri. As notícias dos comerciantes servem como um lembrete dos perigos contínuos que espreitam no mundo boticário para considerar quais ações podem precisar ser tomadas para garantir a segurança de todos nestes tempos. De comerciante corta direto ao ponto com seu pedido, perguntando se o boticário tem algum tipo de repelente de besta. O boticário, em vez de oferecer um spray simples, inventa uma solução mais eficaz. Ele contém uma mistura de tabaco e ervas que emitem um odor desagradável aos animais, impedindo-os de se aproximar. No entanto, este pedido desencadeia uma memória na mente do boticário. Ele se lembra do momento marcante em que Ru usa sua voz para acalmar um urso que encontraram em sua jornada para Ada. Ele fica se perguntando como ela conseguiu parar uma criatura apenas com sua voz.
A memória daquele encontro com o velho rei Grizzly permanece vívida em sua mente e ele encontra-se incapaz de resistir à sua curiosidade por mais tempo. Ele quer perguntar a Ressuri como ela fez isso, mas parece que essa habilidade veio a ela instintivamente, em vez de algo que ela possuía conscientemente. Quando ele finalmente reúne coragem para perguntar a ela, Ressureia responde de uma forma que o surpreende. Ela explica que o urso estava realmente com medo do próprio Boticário. Ela descreve sua voz como fria, lembrando uma lâmina afiada, e sugere que o urso sentiu sua aura de determinação e talvez até uma pitada de sede de sangue. Ressuri explica que ela simplesmente queria tranquilizar o urso, informando de que era seguro e que nenhum mal aconteceria a ele. O Boticário concorda, reconhecendo que, se um animal tem medo, deve haver uma maneira de comunicar que nenhum dano é intencional. Talvez ele poderia criar uma ferramenta mágica para esse fim. Reduzindo o risco de encontrar agressivos ursos no futuro, sua mente entra em ação imediatamente. Ele se lembra de ruínas antigas que contêm armadilhas, replicando o grito de Andraga. Ele se perguntou se poderia criar algo semelhante que imitasse a voz de Ressuri e exija que com esta ferramenta ele pudesse pacificar feras sempre que necessário. No entanto, ele percebe que precisará incorporar magia de vibração, pois essa ideia gira em torno do som. Embora ele nunca tenha sido usado magia de vibração para esse propósito antes que ele esteja determinado a tentar, afinal, sempre há uma primeira vez para tudo. Animadamente, o Boticário compartilha seu plano com Ressuri e pede sua ajuda. Ela concorda. Ansiosamente, incapaz de conter sua empolgação com a perspectiva de ajudá-lo quando ele a presenteia com uma pedra que ela está um pouco intrigada, imaginando se ela deveria cantar nele. No entanto, ele esclarece que ele só quer que ela cante normalmente enquanto ele cuida da parte de gravação juntos. Eles conduzem seu experimento com o canto Ressuri e o Boticário gravando sua voz na pedra assim que terminarem. O Boticário coloca a pedra de lado agora, contendo a gravação de Ressuri e canção. Eles aguardam ansiosamente a próxima visita do comerciante errante, que será o primeiro a experimentar seu experimento. Entretanto, eles deixam de lado o foco na pedra e continuam com os exercícios particulares de Ressuri para sua perna esquerda, com a esperança de que ela possa viajar algum dia. Ressuri sente muito por ter assumido grande parte do tempo do Boticário todas as noites com seus exercícios. Ela não consegue se livrar da sensação de que está sobrecarregando ele. No entanto, o Boticário a tranquiliza, explicando que esses exercícios são nada comparado ao que ele teve que fazer no passado. Ele não se importa quando começa a massagear a perna esquerda dela, que tem melhorado constantemente, mas ainda não está no nível de seu braço direito. Ele expressa sua crença de que ela logo estará capaz de movê-lo livremente. Ele espera ansiosamente pelo dia em que ela não dependerá tanto dele. Embora ele insista que ele não se importa em ajudá-la em nada, o sentimento de culpa de Ressuri começa a desaparecer quando ela percebe a profundidade do Boticário. Cuidado e apoio. A linha de pensamento do Boticário sobre a necessidade potencial de Ressuri de uma muleta é abruptamente interrompida por a própria Ressuri. Observando sua determinação de dizer algo após os exercícios, ele a convida para se sentar para baixo e falar, sentindo sua incerteza. Ele inicia a conversa com algumas perguntas triviais para facilitar a discussão. Há uma pausa momentânea na conversa antes que Ressuri reúna coragem para expressar seus pensamentos. Encontrando seu olhar diretamente, ela começa reconhecendo seu cuidado inabalável por ela. No entanto, ela expressa seu desejo de retribuir, sendo útil para ele de outras maneiras além de apenas cantar em uma pedra. Ela propõe ajudá-lo em sua oficina. Esta proposição deixa o Boticário se sentindo conflituoso e confuso. Ele sempre viu o Ressuri como um paciente e a ideia de ela ajudá-lo em seu trabalho parece estranha. No entanto, ele também está ciente de sua notável recuperação e recuperou o controle sobre seus movimentos. Talvez ele perceba que é hora reavaliar sua dinâmica e reconhecer Ressuri como mais do que apenas um paciente que precisa de cuidados. Depois que Ressuri expressa seu desejo de ajudar na oficina, o Boticário se depara com uma decisão. Apesar de seu progresso e recuperação, ele se pergunta se ela está oferecendo por um senso de obrigação, em vez de prontidão genuína que ele não quer que ela queira sentir-se em dívida com ele por seu tratamento.
Portanto, ele gentilmente explica a ela que, embora aprecie sua oferta, isso aconteceria ser mais fácil para ele concordar se o corpo dela tivesse se recuperado totalmente. Ele reconhece suas limitações atuais, sabendo que ela não pode, no entanto, use sua magia ou membros de forma eficaz. Ele expressa sua relutância em dar-lhe trabalho quando ela ainda está em um estado de doença parcial. Embora ele sinta pena de recusá-la, ele acredita que é a decisão certa para o bem-estar dela. Ele garante a ela que ele trabalhará para o dia em que ela estiver totalmente capaz, prometendo envolvê-la em seu trabalho quando isso chega a hora de Ressuri determinada a melhorar sua saúde e suas habilidades sob aqueles que uma mudança significativa na atitude ela começa a fazer o máximo que pode sem a ajuda dele, exibindo uma determinação imparável. Apesar de suas reservas, o Boticário continua a oferecer ajuda com atividades potencialmente arriscadas. No entanto, Ressuri para de pedir assistência em geral. Seu rosto se fixou com determinação enquanto ela busca ativamente tarefas que possa realizar de forma independente. Por exemplo, ela pratica a manipulação de mana, imaginando-a fluindo da ponta dos dedos para objetos como flores. Ela trabalha para recuperar sua magia permanentemente. Sua dedicação implacável à melhoria deixa o Boticário impressionado e orgulhoso. 4 meses se passaram rapidamente e o Boticário se encontra em sua oficina absorto em preparando o próximo lote de pedras de gravação para entrega ao comerciante errante. De repente ele ouve a voz de Ressuri da cozinha. Ela preparou o café da manhã, mas sua expressão revela seu descontentamento ao descobrir que o Boticário não dormiu a noite inteira novamente nos últimos 3 meses. Ressuri dormiu, fez um progresso notável. Ela agora é adepta de usar seus membros e se move com a ajuda de uma muleta com seu recém-descoberto mobilidade. Ela está ansiosa para contribuir com a oficina, assim como o Boticário prometeu. Apesar de sua inicial frustrações com sua insônia, ela está determinada a apoiá-lo o máximo que puder. Mais tarde naquela noite, o Boticário leva um momento para expressar sua gratidão a Ressuri por sua ajuda vinda dele. Este reconhecimento de seu trabalho árduo significa muito e traz um sorriso genuíno ao rosto de Ressuri. Com isso, elogio sincero, Ressuri finalmente sente uma sensação de paz se instalando sobre ela, permitindo que ela caia em um descanso. Dormir. O Boticário reflete sobre como ajudar uma garota elfa solteira não poderia apagar seus erros do passado, mas era algo ele se sentiu compelido a fazer agora. Enquanto observa a notável recuperação e sua inestimável ajuda em seu trabalho, a memória do elfo esfarrapado, ele já se sente como um distante Ressuri. A mobilidade melhorou significativamente, mas a Boticária se preocupa com sua segurança e acredita que poderia se beneficiar de membros artificiais. Felizmente, a popularidade da gravação pedras com seu canto proporcionou-lhes com os meios financeiros para pagar essas próteses. As vendas geraram dinheiro suficiente para tornar esse sonho realidade enquanto se preparam para viajar mais uma vez. O Boticário se sente tranquilo sabendo que não encontrará o Rei Grizzly novamente graças ao Argal que eles agora possuem. Após 4 dias e meio de viagem, o Boticário e Ressuri finalmente chegou à cidade Anandiftin, conhecida por seu excepcional trabalho de metal. Apesar do Boticário preocupado com a falta de resposta de seu velho amigo à sua carta, ele decide procurar o ferreiro Madulino Forja. Ao encontrar Maduli na forja, o Boticário enfrenta um assustador desafio, convencendo-a a criar os membros artificiais para Ressuri. Apesar da força de Med não gosto de elfos, o Boticário sabe que ela é a única habilidosa o suficiente para a tarefa que ele passa nos próximos dias tentando influenciar sua opinião. No entanto, a atitude de Maduli começa a mudar quando vê Ressuri andando por aí e envolvendo-se com todos na cidade, exibindo uma maravilha infantil e curiosidade sobre a tecnologia por vir. Lentamente ela começa a se aquecer com o elfo, percebendo que os membros artificiais adquirirão fortes fontes de energia. O trio decide redirecionar o motor do Ergal para ajudá-los nessa empreitada enquanto se preparam para partir de Vão de Maravilhas. O Boticário, com habilidade impecável de Madril Lê, encontrando os membros artificiais para ser além satisfatório para as necessidades diárias do lutador, apesar de seus fundos esgotados.
Ele abriga sem queixas, contente em testemunhar a nova habilidade do lutador de andar ao lado dele com facilidade, deixando a garota do ar e as mãos capazes de louco. Eles optam por um portal para voltar para casa. O Boticário encontra consolo em seu estado penil, sabendo que a despesa valeu a pena para ver Ressuri finalmente. Móvel durante sua journey back, o Boticário ouve sussurros sobre a gravação de Stones que eles estão vendendo. No entanto, a conversa toma um rumo inesperado quando o indivíduo fala de rumores em torno das pedras origens. De acordo com para essa pessoa, acredita-se que as pedras venham de uma sacerdotisa do Oriente que possui o poder de subjugar animais e bestas mágicas. A mente do Boticário é consumida pela preocupação com os rumores. Ele ouviu que, mesmo depois de voltar para casa para a oficina, ele se preocupa com as possíveis consequências desses rumores poderia ter para si e para Ressuri. Decidir que talvez seja melhor adiar a entrega do próximo lote de pedras ao comerciante. Ele contempla seu próximo movimento. No entanto, seus pensamentos são abruptamente interrompidos pela chegada de um elfo na oficina. É claro que esta visita não é amigável. O elfo exala um ar inconfundível de hostilidade, sentindo os intrusos e intensa sede de sangue. O Boticário rapidamente se move para se defender. Apesar de a agressão do intruso, ele consegue dominar seu Ressuri e corre para o lado deles ao ouvir a comoção e, para surpresa do Boticário, a animosidade do intruso se dissipa e a presença de Ressuri, à medida que a tensão diminui, ele afrouxa o aperto, permitindo que o intruso se aproxime de Ressuri em uma reviravolta repentina dos acontecimentos. O intruso começa a chorar e abraça Ressuri. É revelado que o intruso não é outro senão Adria, a irmã há muito perdida de Ressuri. Adria estava procurando por sua irmã desde que Ressuri desapareceu de sua aldeia anos atrás. Quando Zida e o Boticário se sentaram para conversar, ambos expressaram remorso por suas ações hostis anteriores. Reconhecendo seu comportamento infantil com tensões aliviadas, Idria revela que ela verdadeira identidade como Líria, Shera Oslan, e compartilha que ela vem de uma tribo de orgulhoso Forest servindo boiers. No entanto, o clima rapidamente se torna sombrio como Idria revela sua missão de prender o criminoso responsável por compartilhar uma técnica secreta de Elvin com os humanos. Ressuri, ainda incapaz de se lembrar de seu passado, infelizmente admite a Idria que ela, sem saber, espalhou a técnica secreta dos elfos. A expressão de Ida muda para uma de profunda dor enquanto ela lida com a gravidade da situação. Ela informa Ru que, por mais difícil que seja, ela está vinculada ao dever para trazê-la de volta para julgamento por revelar o segredo sagrado de Elvin. Enquanto o peso da situação afunda no Boticário, percebe que não pode deixar Ressuri levar a culpa sozinho por suas ações. Ele se oferece para acompanhá-los para o julgamento e oferecer seu testemunho, reconhecendo sua responsabilidade pelo vazamento da técnica secreta de Elvin. No entanto, Idria informa que forasteiros como ele não têm permissão para sair depois de entrarem na aldeia. Apesar disso obstáculo, o Boticário permanece resoluto em sua decisão. Ele fez uma promessa a Ressuri que ele não vai abandoná-la. Agora determinado a proteger Ressuri de danos injustos, ele decide se juntar a eles em sua jornada. Mesmo que isso signifique se colocar em risco, Ressuri fica profundamente comovido com o ato altruísta de bondade do Boticário com seus planos definidos. Eles se preparam para partir na manhã seguinte ao lado Idria. Enquanto o sol da manhã nasce, Ressuri pode deixar de sentir uma pontada de tristeza, sabendo que sua partida pode marcar o fim de seu tempo no lugar que ela passou a considerar seu lar. Dizendo adeus ao ambiente familiar e memórias queridas pesa muito em seu coração. Adria chega como planejado, revelando seu meio de transporte, um griffin extraordinariamente grande chamado Grim. Ressuri está surpreso e apreensivo com perspectiva de voar nas costas de uma criatura tão magnífica que Grim exala força e confiança, aparentemente imperturbável pelo peso adicional de 3 adultos e suas bagagens. Com todos a bordo, Grim sobe ao céu, suas poderosas asas impulsionando-os para a frente enquanto voam pelo ar. Ressuri, o Boticário e Adria são sem saber da presença iminente de outro indivíduo que conseguiu rastrear sua localização através das pedras que o Boticário estava vendendo. As intenções dessa figura misteriosa permanecem obscuras, mas há um ar sinistro sobre ele, sugerindo que sua chegada pode significar problemas para Ressuri e seus companheiros. Enquanto o trio continua sua jornada para o oeste da oficina, eles atravessam montanhas e vales até encontrarem um local
Adequado para acampar durante a noite Green, o Griffin também requer algum descanso e todos se acomodam para a noite no dia seguinte em que chegam a uma montanha com um buraco distinto em seu centro. Um sinal de que eles chegaram ao seu destino elfos varia. Green retorna ao seu pássaro casa e Idria leva o boticário e Ressuri à delegacia de polícia local para relatar sua chegada. Ao entrarem em Elia, o boticário sente os olhares curiosos dos outros elfos direcionados a eles entre a multidão. Ele vê uma nova chegada, um elfo que acaba sendo a mãe de Lamia. Lamia, seu reencontro é emocionante, cheia de lágrimas e abraços. Lania fica arrasada ao saber que sua filha não se lembra de sua casa, mas ela parece entender melhor a situação depois de inspecionar Lamia de perto. O grupo planeja visitar a casa de Lad depois de sua pare na delegacia, pois ela deseja dar-lhes algo especial. No entanto, seus planos são interrompidos pelo som de passos que se aproximam. É o chefe de Shaka, Adria, que questiona sua ausência da estação. Apesar do retorno de Green, apesar das desculpas de Adria, o comportamento de Shaka em relação ao boticário e Lamira rapidamente se torna hostil, embora diante do olhar desdenhoso de Shaka. O boticário é grato por sua presença, sabendo que Lamira lutaria para lidar com a situação sozinha, enquanto Shagna profere seu duro veredicto de sentença. Idria e o boticário para. Por sua associação com o choque humano e a descrença tomam conta deles. Idria em particular está chocado com a severidade da punição, nunca esperando que seu reencontro com sua irmã termine em tal sentir o peso da situação que o boticário escolhe entregar, reconhecendo que a tentativa de fugir só aumentaria o perigo para todos os envolvidos, apesar de sua própria apreensão. Ele abriga um vislumbre de espero saber que ele tem alguns truques na manga para o momento certo por enquanto, embora ele e Lyra aceitem seu destino com o coração pesado. Resignado à sua desgraça iminente, levou para a delegacia. Seus passos pesados com resignação, eles se prepararam para enfrentar as consequências de suas ações. A dupla luta inesperadamente aprisionada em celas separadas sem qualquer questionamento, e é Idria quem pessoalmente tranca suas portas depois de alguns dias de confinamento. Sua casa é atacada por indivíduos que nutrem um ódio profundo pelos elfos. Shaka, o chefe de polícia, se torna seu primeiro alvo devido às suas ações passadas. Em uma reviravolta surpreendente de eventos, Ria liberta o boticário e Lamia da prisão em meio ao caos do ataque. No entanto, entre os atacantes, Lamira reconhece seu antigo sequestrador e a visão desencadeia uma onda de memórias oprimida. Ela desmaia imediatamente. Depois, no meio da luta, sofre ferimentos graves enquanto defende contra os intrusos. Quando Lamira finalmente recupera a consciência, ela descobre um poder latente dentro dela. Braço direito. Uma manifestação de sua magia High F. Usando esta nova habilidade encontrada, ela canaliza mana para curar as feridas do boticário, salvando sua vida, apesar de suas ações iniciais na defesa da comunidade élfica contra os agressores lhes valem o perdão por suas supostas crimes e eles recebem liberdade. Além disso, Lamira toma a decisão de deixar sua casa para trás e acompanhar o boticário em sua jornada como um presente de despedida. A mãe de Lyra apresenteia com o momento de seu falecido pai. Um precioso nível de elfo. Este nível é revelado como um ingrediente crucial para uma poção potente conhecida como a Alta Poção, sobre a qual Adam, seu aliado, os informa. Criar esta poção requer equipamento e conhecimento especializados, exigindo outra visita à morada de Adão se tudo correr conforme o planejado. Esta poção alta tem o potencial de restaurar o corpo de Lyra ao seu estado original, curando efetivamente todos os seus danos internos e doenças. Depois de beber a poção alta, uma onda de energia flui através do corpo de Lyra e ela sente os efeitos transformadores da poção tomarem conta. Muito feliz com o sucesso de a poção, ela abraça o boticário com força em sua excitação. Neste momento de felicidade, Lamira expressa seu desejo de que o boticário a chame de Ressuri como um lembrete de tudo o que ele fez por ela. Aproveitando a oportunidade, o boticário decide finalmente revelar seus verdadeiros sentimentos a Ressuri com sincera sinceridade. Ele professa seu amor por ela e pede que ela fique com ele como sua parceira, para sempre. Dominada pela emoção, Ressuri retribui seus sentimentos, declarando seu amor por ele também. Em um momento de ternura, eles compartilham um beijo, selando seu novo amor encontrado. À medida que a vida avança, novos desafios surgem. Um dia, Idria descobre a identidade do nobre que comprou Ressuri dos sequestradores.
Infligindo-lhe danos e amaldiçoando-a com determinação, Idria garante que o nobre enfrente as consequências apropriadas por suas ações sobre. Ao ouvir esta notícia, Ressuri sente uma sensação de encerramento. Sabendo que a justiça foi feita e ela pode finalmente deixar de lado o passado com seus problemas passados atrás deles, Ressuri e o Boticário encontram paz e contentamento e seus estabelecidos vida juntos. Ressuri começa a usar sua magia de cura para ajudar os outros a se tornarem renomados em toda a aldeia e até mesmo transformando-a em uma cidade movimentada. O Boticário e Ressuri tiveram um lindo casamento em uma pequena cerimônia que ficaram tão felizes juntos, e todos os dias eles desfrutavam da companhia um do outro fazendo coisas simples juntos. Eles abraçaram as alegrias da paternidade, criando seus próprios filhos e valorizando os momentos mais felizes de suas vidas.